Na escola secundária de Ting City, anunciaram que um aluno, Yuki, tinha valor de despertar 0. Ao ouvir isso, Yuki ficou paralisado, em choque. Os garotos por perto cochichavam que ele havia sido abandonado por Deus, enquanto as garotas se perguntavam o que alguém como ele fazia ali. De repente, o diretor disse que Yuki estava fadado a não despertar e que ele precisava proteger a reputação da escola. Então, ele ordenou duramente que Yuki saísse, deixando-o ainda mais chocado. Yuki argumentou que nenhuma regra exigia que alunos com baixo valor de despertar saíssem. Mas antes que pudesse dizer mais, uma pedra atingiu sua cabeça. Ele se virou apressadamente, perguntando quem fez aquilo, mas só viu valentões mandando-o ir embora, pois ele traria má sorte. Logo, outros alunos o cercaram, exigindo sua expulsão. Mas, em meio ao caos, uma voz pediu para todos pararem. Era uma aluna chamada Lily. Ela os repreendeu por serem tão insensíveis com alguém que estudou com eles. Mesmo assim, os valentões tentaram convencê-la a evitar Yuki, pois ela também poderia falhar no despertar. Mas Lily ignorou as ameaças e se aproximou de Yuki. Ela o incentivou a não desistir, pois o teste podia estar errado, e o valor era só um guia. Afinal, a história mostrava que valores altos falhavam, enquanto os baixos eram abençoados, mas Yuki não confiava em deuses. 3.000 anos atrás, monstros surgiram, e a humanidade tentou usar armas nucleares, mas eles sobreviveram e ficaram mais fortes. Entre todos esses monstros, 4 reis feras nasceram. O território humano foi rapidamente conquistado sob sua liderança, e a civilização quase foi extinta. Mas, no auge do desespero, 2 estátuas divinas desceram do céu. Desde então, humanos rezavam às estátuas, onde valores altos ganhavam bênçãos e os baixos permaneciam comuns. Aqueles com 10 ou menos eram chamados de abandonados por Deus. Então Yuki suspirou que a humanidade ainda dependia dos deuses, menos ele. Ele então invocou seu sistema para verificar algumas informações. Ao olhar para Lily, percebeu que, embora não tivesse despertar, possuía um sistema. Tentou ver os detalhes de Lily, mas o nível dela estava bloqueado, além de sua autoridade. Mesmo assim, ele entendeu que era um transmigrante com um sistema, e subiria de nível matando monstros. Com essa resolução, ele deixou a escola, prometendo que no dia do despertar, em 100 dias, ele o surpreenderia. Como ele acreditava que a força não estava nos deuses, mas em seu sistema, ele o invocou para revelar seu status. Finalmente viu que todos os seus atributos ainda estavam no nível 1, mas ao examinar, descobriu que podia ficar mais forte facilmente matando monstros, diferente das pessoas comuns presas a talentos fracos. Então, daquele dia em diante, ele jurou começar a treinar. Levantou a mão e apontou para o chão, declarando que começaria ali. Mas seus dedos estavam, na verdade, apontados para as formigas rastejando lá embaixo. Uma formiga notou e o achou estranho. De repente, o sistema avisou que formigas não tinham níveis, e matar uma dava só 0,1 XP. Assim, o sistema aconselhou eficiência, e ele admitiu que matá-las uma a uma era perda de tempo. Felizmente, ele sempre carregava inseticida. Então ele borrifou as formigas e ganhou 0,1 XP enquanto morriam. Enquanto as exterminava sem piedade, um velho e uma criança observavam por trás. Vendo isso, a criança perguntou se as formigas iriam revidar, e o avô disse para ele não aprender tal comportamento. Enquanto isso, Yuki parou abruptamente ao ouvir uma notificação do sistema. O sistema disse que ele havia matado 100 formigas e desbloqueado uma missão, matar 10.000 para obter a grande força da formiga. Ao descobrir que havia um livro de habilidades como recompensa, ele aceitou a missão apressadamente. No entanto, 1 hora depois, teve que admitir que matar formigas não era só demorado, mas também exaustivo. Inesperadamente, o sistema o parabenizou por alcançar o nível 2 e lhe deu 2 pontos de atributo. Ele rapidamente verificou sua janela de status e pensou onde alocá-los. Mas, como a recompensa era a grande força da formiga, ele deduziu que deveria aumentar a força, então decidiu adicionar ambos os pontos a esse atributo. Logo depois, ele sentiu uma onda de energia percorrer seu corpo, enquanto sua força subia para o nível 3. Em seguida, ele retomou a exterminação das formigas, enquanto o velho lembrava a criança de evitar pessoas como Yuki. Após intermináveis borrifadas, o sistema finalmente relatou 10.000 formigas mortas. Ele ficou surpreso que a missão havia terminado e rapidamente olhou o prêmio que ganhou. Obteve o título Inimigo Público das Formigas, então elas o atacariam, mas perderiam metade da força. Ele então examinou a grande força da formiga e viu que ela aumentava seu poder em 10 vezes por 3 minutos, com 2 horas de recarga. Mas sentiu excitação ao imaginar a habilidade virando batalhas contra oponentes poderosos a seu favor. Satisfeito por seus esforços não terem sido em vão, ele decidiu aprender a habilidade. Ao tocar a tela, uma onda de energia fluiu dela e entrou em seu corpo. Ele sentiu o poder se transferindo para ele enquanto fechava os olhos. Após um momento, ele os abriu e percebeu que o processo já estava completo. Ele então deixou isso de lado e escolheu testar a habilidade em uma árvore próxima. Assumiu uma postura de luta e reuniu toda a sua força no corpo.
Erguendo o punho, ele desferiu um soco poderoso. A força foi tão esmagadora que a árvore foi arremessada. Quando acabou, tudo o que restou foi o tronco quebrado. Ele então olhou para o punho e teve certeza de que um soco assim derrubaria até o Mike Tyson. No dia seguinte, na escola, Yuki se viu novamente alvo de uma pedra. No entanto, antes que pudesse atingir sua cabeça, ele desviou rapidamente e a pegou com a mão nua. Ele então se virou com raiva para ver quem a havia jogado. O valentão por perto zombou e avisou Yuki para ir embora, ou a próxima pedra acertaria. Quando Yuki permaneceu imóvel, eles exigiram saber se ele realmente pretendia ficar. Para a surpresa deles, ele lentamente ergueu a pedra na mão. Então ele a esmagou sem esforço com os dedos, o que deixou os valentões chocados. Ele também largou a mochila no chão e correu em direção a um deles. Sem hesitar, ele enfiou o punho no estômago do valentão com imensa força. A expressão do valentão se contorceu em choque e dor. Mesmo assim, ele se recusava a acreditar que Yuki tinha tanta força, já que fora abandonado por Deus. Yuki então calmamente afirmou que havia se contido e disse para eles lembrarem de suas palavras. Ele declarou que primeiro se tornaria um despertador. O segundo ponto é que não mostraria misericórdia da próxima vez que o provocassem. Dito isso, ele desafiou qualquer um insatisfeito a se apresentar. No entanto, os valentões fugiram rapidamente, enquanto Yuki pegava sua mochila. Enquanto ele murmurava que eram covardes, Lily havia testemunhado tudo. Ela ficou chocada que alguém abandonado por Deus tivesse tanta força antes de despertar. Mais tarde, durante a aula, Yuki ouve o professor instruindo a todos a prestarem atenção. Ele disse que Ting City estava sendo assolada pelo Homem Sem Rosto e os pressionou a ficarem alertas. Também os avisou para não irem sozinhos até que a polícia eliminasse a ameaça. Ao ouvir isso, Yuki lembrou que o Homem Sem Rosto era um gigante de cimento de rank D que matava quem o encarava. Além disso, o professor enfatizou sua lentidão, mas avisou que deviam reportá-lo imediatamente e os alunos obedeceram. Yuki, no entanto, percebeu que o perigo aumentava e que ele precisava ficar mais forte por outros meios. Mais tarde naquela noite em casa, ele pegou uma faca e começou a abater galinhas brancas, ganhando um EXP de cada uma. Enquanto segurava uma na mão, percebeu que não tinha dinheiro para continuar comprando-as. De repente, o sistema disse que ele desbloqueou o inventário espacial após matar criaturas de combate. Além disso, a loja do sistema também havia sido desbloqueada. E por fim, ele ativou o sistema de troca de ouro, que exibia uma proporção de 1 para 100. Ao ver isso, ele percebeu que o sistema revelava mais a cada abate e rapidamente trocou o ouro por dinheiro. Em um instante, uma moeda de ouro foi convertida em dinheiro. Enquanto olhava para o dinheiro, viu que apenas criaturas poderosas rendiam XP e ouro suficientes para virar dinheiro. Com isso em mente, decidiu comprar mais galinhas brancas como seu próximo passo rumo à força. No dia seguinte, no mercado, ele entregou o dinheiro e declarou que compraria todas as galinhas. O dono, que estava prestes a abater uma, parou imediatamente ao ver o dinheiro. Yuki então pegou as galinhas feliz e foi embora. Ele entrou em um beco deserto. Em seguida, sacou sua faca e mirou nas galinhas. Em pouco tempo, ele ganhou múltiplos pontos de um EXP de cada abate. O sistema logo o parabenizou por subir para o nível 3 e o recompensou com 2 pontos de atributo. Embora satisfeito, ele percebeu que matar galinhas dava pouco crescimento agora. Mas seus pensamentos foram interrompidos pelo som de passos atrás dele. Ele então se virou instintivamente segurando uma faca e uma galinha morta. Para sua surpresa, uma garotinha estava ali, olhando para ele. Sua aparência a assustou rapidamente e a fez chorar. Ela então saiu correndo, chamando a mãe e o acusando de ser um pervertido. Yuki obviamente ficou confuso com isso. Mas a mãe da garota apareceu, segurando uma vassoura e exigindo saber quem havia intimidado sua filha. Ele então tentou apressadamente explicar que era tudo um mal-entendido. Mas a raiva da mãe só se intensificou. Ela ergueu a vassoura e o atingiu repetidamente, deixando-o gritando de medo. No final, ele jazia espancado no chão e percebeu que o abate público de galinhas era arriscado e ele precisava de outro método. De repente, ele ouviu 2 homens dizerem que os trabalhadores haviam se demitido novamente no matadouro de Kwon. Um acrescentou que era porque o açougueiro se machucou, mas o negócio prosperava mesmo com menos gente. Ouvir isso fez Yuki se perguntar por que não pensou no matadouro antes. Ele então se mostrou aos 2 homens, mas ainda segurava sua faca enquanto perguntava se podia indagar algo. Sua aparência os assustou, e eles gritaram em pânico. Os 2 também acabaram fugindo, gritando que havia um fantasma. Vendo isso, ele jogou a faca de lado e esclareceu que só queria perguntar se o matadouro precisava de funcionário. Mais tarde no matadouro, Yuki entregou seu currículo para se candidatar ao emprego. Enquanto o chefe revisava, ele se lembrou de ter ouvido que o açougueiro anterior havia se demitido após machucar a mão. Mas o chefe respondeu que seu estabelecimento era apenas um pequeno negócio. Yuki então explicou rapidamente que não queria salário, apenas um acordo comercial. Ao ouvir isso, o chefe imediatamente pensou em dinheiro. Yuki continuou dizendo que havia comprado gado em grande quantidade para se preparar para o despertar. Ainda assim, o chefe questionou como ele poderia comer tanto sozinho. Ele então disse que tinha muitos colegas e prometeu que nenhum centavo seria desperdiçado. No entanto, ele também tinha um pedido. O chefe ficou curioso e perguntou o que era. Assim, ele afirmou que queria lidar pessoalmente com o abate para treinar sua coragem.
Logo depois ele começou a abater galinhas e ganhou um EXP de cada uma. Ele também se sentiu satisfeito ao ver isso como uma forma eficiente de subir de nível. Além disso, lembrou que animais maiores provavelmente dariam ainda mais EXP, então seu olhar se voltou para uma vaca que comia tranquilamente por perto. Ele sorriu levemente para ela e raciocinou que era seu dever e seu caminho para o poder. Mas a vaca sentiu algo incomum e de repente saltou para longe. Vendo-a tentar escapar, Yuki ficou momentaneamente surpreso, mas rapidamente a lembrou que ela ainda seria morta por ele. Então ele começou a persegui-la com a faca na mão e a instou a parar. A vaca correu com sucesso em direção à saída, mas notou algo errado e parou abruptamente. Ao olhar para cima, percebeu as altas paredes ao redor e começou a suar nervosamente. Yuki viu isso e declarou que ela não podia mais correr. Ele então rapidamente encurtou a distância, saltando para frente e com um movimento decisivo de sua faca, encerrou sua vida. A vaca logo desabou sem vida no chão, enquanto Yuki ficou sobre ela e murmurou que até uma mera vaca ousou resistir à sua determinação. Mas a ideia de quão eficaz era esse método o fez rir de excitação. De repente, o sistema o notificou de 30 XP e dados da vaca, o que confirmou que criaturas mais difíceis o faziam avançar rapidamente. Nesse momento, o chefe chegou e se maravilhou amargamente que Yuki parecia feito para o açougue. No entanto, a expressão de Yuki mudou de repente ao ouvir um rosnado por perto. Ele se virou para o chefe para saber o que era, e foi informado que era uma fera, que o chefe também revelou ser um lobo de um olho só. Ouvir isso fez Yuki ficar animado com a presença da fera e pediu para vê-la. Depois, o chefe o levou até a jaula da fera. Yuki então finalmente viu o lobo de um olho só, nível 10, com 120 de habilidade de combate. Ele também sentiu seu poder apesar da lesão, e o sistema confirmou que sua velocidade significava que sua vítima nunca poderia fugir. Vendo a atenção de Yuki, o chefe explicou que seus parentes o haviam capturado e sua carne era vendida caro. Yuki ouviu isso e rapidamente percebeu que matá-lo renderia EXP significativo. Então, ele disse ao chefe que um colega queria comprar a fera para o dia do despertar e perguntou o preço. O chefe então respondeu que custaria pelo menos 50 mil. Yuki começou a suar ao ouvir isso, pois não tinha tanto dinheiro. No entanto, se ele matasse o lobo sozinho, ganharia EXP e ouro para converter em dinheiro. Então, ele sugeriu ao chefe que lutar contra ele poderia ajudá-lo a treinar sua coragem, mas o chefe o alertou contra ideias imprudentes, já que a fera era mortal. No entanto, Yuki apenas sorriu e garantiu que havia se preparado para tal situação. Afinal, sua espada matadora de porcos, que carregava 10 pontos de poder de ataque, era seu trunfo. E com a adição de suas habilidades, ele estava confiante de que poderia derrotar o lobo e subir de nível. Naquele momento, o lobo começou a ficar inquieto e puxou violentamente sua corrente. Com uma explosão repentina de força, ele se libertou e avançou sobre Yuki. No entanto, Yuki acreditou que o momento era perfeito, então ativou rapidamente sua habilidade de grande força. Observando isso se desenrolar, o chefe alarmado gritou para ele ter cuidado. Mas o lobo já avançava ferozmente, e Yuki o enfrentou de frente. Ele conseguiu enfiar sua faca profundamente no corpo da fera, e a forçou a desabar no chão. Após esse sucesso, Yuki se virou para o chefe e comentou que parecia ser mais corajoso do que o esperado. O chefe olhou para o lobo caído e ficou perplexo que Yuki o tivesse matado com uma mera lâmina. Impressionado, o chefe o chamou de açougueiro nato e consentiu em deixá-lo trabalhar meio período. O sistema também disse a Yuki que ele subiu 2 níveis e ganhou 5 pontos, o que o agradou. Além disso, ele obteve um equipamento conhecido como Garra de Lobo. Ela concedia 50 pontos de ataque, mas exigia nível 10 para usar. Percebendo que estava apenas no nível 5, ele entendeu que não conseguiria equipá-la por enquanto. De repente, o chefe enfatizou que o lobo agora pertencia a ele e finalizou o negócio de 50 mil. Yuki pagou rapidamente e pediu para ser notificado de futuras capturas de feras, ao que o chefe concordou. No dia seguinte, na escola, Yuki imaginava casualmente como seria grandiosa sua refeição com o lobo inteiro. De repente, o professor falou sobre artistas marciais e farmacêuticos. Ele disse que eles existem para apoiar os despertadores, onde os artistas marciais eram responsáveis pelo combate, enquanto os farmacêuticos se especializavam em cura. No entanto, a mente de Yuki divagou para os equipamentos da loja que ele não podia pagar, então ele se sentiu preso, sabendo que só abatendo feras como açougueiro poderia ganhar dinheiro e EXP. Mas, de repente, alguém tocou seu ombro, fazendo-o virar rapidamente. Ele se assustou quando Lily o pressionou a escrever, insistindo que a lição importava para os despertadores. Em resposta, ele a assegurou com confiança de que definitivamente despertaria. No entanto, Lily se perguntou de onde vinha tanta confiança. Naquele momento, um pedaço de giz voou pela sala e atingiu sua testa. O professor então o ordenou severamente a parar de falar durante a aula. Depois de um tempo, a lição finalmente terminou e Yuki saiu sozinho. Mas Lily observou sua figura se afastando com uma expressão complicada. Lembrando-se de seu estado distraído, ela se sentiu obrigada a apoiá-lo como representante de turma. Então, mais tarde naquela tarde, ela decidiu segui-lo no caminho para casa. Ela o viu andando alegremente e se perguntou se havia superestimado a situação dele. Depois de um tempo, ele chegou ao seu destino. Ela notou o estabelecimento e sentiu uma ponta de suspeita. Mesmo assim, ela se aproximou e empurrou a porta.
Enquanto a porta se abria lentamente, ela sentiu uma onda de nervosismo. A cena diante dela fez seus olhos se arregalarem em choque, e ela desmaiou na hora após testemunhar aquilo. Não muito depois, ela lentamente recuperou a consciência. Quando sua visão clareou, ela notou uma figura humana parada por perto, mas seu rosto de repente ficou vermelho, pois sentiu uma mão pressionando a frente de seu peito. Assustada e envergonhada, ela imediatamente deu um tapa em Yuki e o chamou de pervertido. A força de seus golpes o fez cambalear até o chão enquanto ele rapidamente explicava que era só ele. Assim que ela percebeu, exigiu com raiva saber o que ele estava tentando fazer. Yuki retrucou irritado que ela havia interrompido seu abate de porcos e o encharcado de sangue. Ao ouvir isso, ela finalmente notou o porco morto deitado por perto. Ele então explicou que apenas se assustou com o desmaio dela e pressionou seu peito para ajudá-la a respirar. Mas suas palavras só a fizeram corar mais, e ela o pediu para parar, já que ninguém previu que ele estaria abatendo um porco. Dito isso, ela perguntou por que ele havia ido ali para abater um porco, e o que explicou que sua pobreza o forçou a trabalhar como açougueiro em meio período. Então perguntou gentilmente por que ela o seguiu. Ela tentou responder, mas parou ao perceber que não podia admitir que estava preocupada. Então ela falou sobre a viagem ao museu da escola, e o incentivou a ir. Ao ouvir isso, ele refletiu sobre seu tempo neste mundo, e soube que precisava aprender sua história. Ele então bateu no peito e a assegurou de que definitivamente iria. Ela ficou satisfeita com isso e se virou para sair. Mas antes de sair, ela lhe deu um olhar severo e o avisou para não mencionar o que havia acontecido naquele dia. Em resposta, ele concordou nervosamente. Ela então fechou a porta apressadamente com força, deixando-o momentaneamente atordoado. Depois de andar um pouco, ela parou de repente e se agachou ao perceber o quão embaraçosas suas ações haviam sido. No dia seguinte, dentro do ônibus, o professor explicou que a visita ao museu cobriria as origens das feras e a história dos despertadores. Ao ouvir isso, os alunos elogiaram o Papa e a deusa marcial por salvarem a humanidade. Lily também assentiu em concordância e Yuki notou sua expressão. Então ele perguntou curiosamente se ela admirava a deusa marcial feminina. Em resposta, ela prontamente admitiu que sim. Ela também disse que aspirava a ser como a deusa, capaz de abater feras e proteger a humanidade. Isso fez questionar sua compreensão dos deuses, e ela explicou que eles deixaram vestígios, como empoderar humanos como despertadores. Depois de ouvi-la, ele disse que tinha uma pergunta e notou que inúmeras estátuas de deuses haviam aparecido em todo o mundo. E embora as 9 cidades fossem vastas, a cidade deles era a única sem uma estátua. Lily respondeu firmemente que um estudo verdadeiro o teria poupado de perguntar tolamente. Ainda assim, ela explicou que as 2 primeiras estátuas desceram a eras e muitas outras se seguiram. Exceto por uma estátua inalterada, todas as outras criaram despertadores. Mas ela admitiu que não sabia por que sua vasta cidade não tinha estátua, o que lhe rendeu o nome de Terra Abandonada por Deus. Chocado com isso, Yuki sentiu que a realidade do mundo era muito diferente da sua anterior e era estranha, mas seus pensamentos foram interrompidos quando o professor anunciou a chegada deles ao museu. Uma vez lá dentro, o professor ordenou silêncio e atenção estrita às exposições. Enquanto passeavam pelas exposições, Lily admirava a deusa marcial. Yuki comentou que era raro ver a representante de turma, tão calma, admirar alguém assim. Ela insistiu que a deusa era única, fazendo o rei fera assinar uma trégua com o Papa. Mas a atmosfera ficou tensa de repente quando alguém surgiu atrás deles. Yuki sentiu uma aura sinistra e puxou Lily para perto, mas ela o alertou para não agir de forma a causar mal-entendidos. Ignorando o protesto dela, ele a protegeu pedindo cautela. Disse que a figura misteriosa lhe dava um pressentimento ruim. Os outros logo notaram um indivíduo alto, parado, sem se mover. A figura ficou imóvel até que seu manto escorregou, revelando um corpo grotesco e sem rosto. Lily tremeu, reconhecendo-o como um homem sem rosto. A criatura soltou um grito estridente que assustou a todos. Começou a destruir o museu. Yuki pegou Lily, murmurando que a boca escancarada do homem sem rosto ainda era uma característica. O pânico se espalhou, e os alunos não entendiam como uma fera surgiu ali. Enquanto isso, Yuki levou Lily para um lugar seguro e pediu que ela ajudasse o professor Will a evacuar enquanto ele enfrentava a fera. Ela achou que ele tinha pirado, pois não era páreo para um homem sem rosto. Mesmo assim, ele garantiu que daria conta. De repente, o professor Will chegou, pedindo para Lily sair, mas ela explicou que Yuki ainda estava lá. Contudo, quando o professor perguntou onde ele estava, ela percebeu que ele já havia sumido. Enquanto isso, Yuki, agora no nível 5, avançou confiante contra a fera. Ele viu o homem sem rosto segurando um aluno. Então, verificou o status da criatura. Nível 7, inteligência baixa, mas defesa alta. Ele se sentia mais rápido e habilidoso, então estava confiante de que não seria difícil. Assim, começou a circular a fera para distraí-la. Pousou perto, confundindo-a ainda mais.
Depois ele atraiu a atenção dela de propósito, planejando em silêncio atraí-la para longe, para que os outros pudessem escapar. Nesse momento, a fera o notou e soltou um grito alto. Em seguida, arremessou uma pedra em sua direção. Vendo isso, Yuki ficou chocado com a velocidade, mas mal conseguiu desviar a tempo, e a pedra espatifou-se na parede. Ele começou a se perguntar como ela podia usar ataques de longo alcance se era para ter pouca inteligência. E ao olhar para o buraco na parede, ele murmurou, impressionado com a força da fera. Mas naquele instante, percebeu que a sala atrás era o banheiro feminino. Foi logo acusado de pervertido, então explicou que não foi intencional. Seguindo em frente, ele voltou a atenção para a fera, viu-a levantar um pedaço maior do chão e percebeu que não podia mais esconder sua força. Então, enquanto a rocha massiva voava em sua direção, ele finalmente ativou sua grande força. A habilidade jorrou em seu punho com imenso poder. E com um único soco, ele estraçalhou a rocha em pedaços. Tudo se espalhou por ele. Depois, ergueu o punho novamente e o cravou no rosto da fera com força esmagadora. O impacto lançou a criatura longe, que acabou batendo numa parede próxima. Antes que caísse fracamente no chão, Yuki observou a parede desmoronar lentamente sobre o corpo da fera. Ele se perguntou se ela estava finalmente morta. No entanto, a fera logo se ergueu dos escombros. Yuki já esperava por isso, sabendo que precisava quebrar sua alta defesa para vencer. Assim, ele imediatamente ordenou ao sistema que abrisse a loja para comprar uma arma. O sistema então exibiu os itens disponíveis. A espada Azure custava 200 de ouro para 50 ataques no nível 10, mas a espada Eterna dava 60 ataques por 500. Bloqueado pelo requisito de nível, ele pegou a arma sem limites. Ao mesmo tempo, começou a olhar ao redor. E após se certificar de que ninguém descobriria seu segredo, comprou a espada Eterna. Ao adquiri-la, ele ergueu a lâmina e desferiu um golpe eterno na fera. A criatura tentou revidar, mas Yuki se moveu rapidamente e a atingiu com imenso poder. Desta vez, ele sentiu que sua defesa finalmente havia sido quebrada, então ativou a grande força mais uma vez. Então, ele desferiu um golpe esmagador com o punho. O corpo da fera rapidamente se estraçalhou e explodiu em fragmentos enquanto seus restos se espalhavam pelo ar antes de cair no chão. Nesse momento, a voz de Lily ecoou pelo museu chamando por Yuki. Ela logo chegou com as autoridades e perguntou onde estava o homem sem rosto. Em resposta, Yuki calmamente disse que ele estava agora espalhado por todo o salão de exposições. De repente, o sistema o notificou que ele havia atingido o nível 6, e feras comuns já não eram suficientes. Mas logo depois, as autoridades perguntaram se ele havia derrotado a fera sozinho. Ele respondeu casualmente que não tinha sido difícil. Ouvindo isso, o oficial mandou-o voltar para a escola enquanto investigavam a cena. Mas ao sair, Yuki murmurou que mesmo sem despertar, seu poder rivalizava com o dos artistas marciais. Mais tarde na escola, o diretor Zen anunciou orgulhosamente que o aluno deles havia enfrentado um homem sem rosto sozinho. Yuki ainda esclareceu que era apenas um pouco mais forte. No entanto, alguém notou que mãos nuas sozinhas não poderiam destruir um homem sem rosto. O diretor então apresentou Yuki ao líder da terceira equipe de aplicação da lei, e o homem sentado diante deles era o líder Shane. Vendo o olhar sério de Shane, Zen o alertou para não assustar Yuki, a esperança da escola, mas Shane insistiu que seu dever como oficial era entender o que estava acontecendo. Sabendo disso, Yuki compartilhou que o homem sem rosto estava agindo estranhamente. Isso imediatamente despertou o interesse de Shane, que perguntou sobre o assunto. Yuki explicou que um homem sem rosto geralmente agia sozinho, mas este havia aparecido em um museu lotado. Ao ouvir isso, Shane se levantou e perguntou se havia mais alguma coisa. Yuki continuou, explicando que a fera se movia pelo salão como se estivesse procurando algo. Shane suspirou rapidamente ao ouvir isso e agradeceu pela cooperação. Estendendo a mão, Yuki aceitou o aperto modestamente. No entanto, ele logo arregalou os olhos, surpreso com a força do aperto de Shane. Percebeu também que Shane provavelmente estava testando seu poder. Então, Yuki apertou a mão em retorno para testar o dele também. Ao mesmo tempo, Shane viu o rosto firme de Yuki e se perguntou se ele escondia uma força natural ou um segredo. Enquanto isso, Yuki ficou impressionado com a força despertada de Shane, muito além da de qualquer homem comum. Mas a conversa foi interrompida quando o colega de Shane entrou apressado, procurando por ele. Shane então se virou rapidamente para o homem para perguntar o que era. Em resposta, o homem relatou que havia documentos exigindo sua atenção imediata. Shane então soltou rapidamente a mão de Yuki ao saber disso. Em seguida, ele pediu para Yuki ir embora, e Yuki ficou um tanto irritado com isso. Depois que Yuki partiu, Shane começou a revisar os documentos e ficou visivelmente surpreso. Por causa disso, ele não pôde deixar de informar aos outros que problemas estavam por vir. Mais tarde naquela noite, Yuki preparou um banquete para si. Ao contemplar a refeição, sentiu que um bom hot pot era um dos momentos mais felizes da vida, especialmente com carne de fera feroz, e rapidamente colocou uma fatia na boca. Sua expressão então se iluminou imediatamente de excitação, já que a carne era cara por um motivo, mas o aviso repentino do sistema revelou que sua comida havia aumentado força e defesa. Ao saber disso, ele continuou comendo com entusiasmo, ganhando mais pontos constantemente.
Dito isso, ele decidiu verificar o que havia ganhado hoje e foi para seu quarto. Ao abrir seu inventário, ficou chocado com o que viu. A poção pequena recupera 100 de vida em 5 minutos, enquanto a poção grande a restaura instantaneamente. Ele viu que elas aumentavam sua resistência, embora não entendesse seus efeitos. Então decidiu usar a poção pequena primeiro para testar. Quase imediatamente, sentiu uma corrente quente agitar-se em seu corpo. No entanto, sua concentração foi quebrada quando ouviu um som lá fora. Ele então se aproximou cautelosamente da porta e espiou pela fresta. Lá, viu alguém sentado à sua mesa de jantar. E sem hesitar, ele chuta a pessoa, exigindo saber sua identidade e propósito. Mas sua expressão feroz desapareceu no segundo seguinte, ao reconhecer a pessoa. Antes que seu ataque pudesse atingir, ele percebeu que era Lily. Ao mesmo tempo, Lily viu suas ações e ficou furiosa. Ela o esbofeteou sem hesitar e o repreendeu duramente. Depois ele disse que não a esperava e perguntou por que ela não havia batido. Ela continuou comendo e disse que ele nunca trancava a porta e que a carne de fera era muito tentadora. Então ela perguntou onde ele conseguiu a carne, e ele disse que comprou no matadouro. Deixando isso de lado, ele perguntou por que ela tinha vindo vê-lo. Lily então largou a comida e ficou séria. Ela disse que sua visita era sobre o homem sem rosto, porque quando ele o destruiu, ela viu uma luz verde parar. Isso a levou a suspeitar que a fera não estava sozinha, mas controlada. As palavras dela o fizeram questionar se o homem sem rosto realmente havia sido controlado. Ela confirmou suas suspeitas citando o código Fera 359, que podia controlar outros. No entanto, ela logo percebeu que ele mal estava ouvindo e estava mais focado em comer. Então ela gritou para ele prestar atenção, mas ele respondeu que estava tudo bem agora. Isso a levou a perguntar o que ele queria dizer com aquilo. Ele disse que entendia a preocupação dela, mas as autoridades deveriam estar investigando. Acrescentou que a polícia chegou rapidamente com o líder, o que mostrava que a situação não era simples. Mas ele se perguntou por que o homem sem rosto arriscou aparecer no museu. Ouvindo isso, Lily de repente pareceu se lembrar de algo. Ela murmurou que poderia estar relacionado àquele incidente. Yuki ficou confuso e perguntou o que ela queria dizer. Ela então explicou que estava ligado ao Museu Ting, com sua trágica história. Há muito tempo, um lagarto fraco perdeu a cauda por azar. Ao rastejar até o lago, ficou chocado ao ver seu corpo ter ficado preto. Com o tempo, seu corpo cresceu, e os vizinhos se tornaram sua presa. Ele ganhou inteligência e poder, enquanto sua névoa negra fazia todas as criaturas tremerem. Após milhares de anos de luta, tornou-se o rei fera daquela região. No entanto, ansiava por ficar mais forte e sentiu uma aura muito maior à distância. Atraído por essa presença, foi para a cidade e acreditou que devorar humanos o tornaria mais forte. Ele se tornou um rei fera, mas então o Papa agiu. O rei fera foi derrotado quando o Papa montou uma formação e selou seu cadáver sob a cidade. A cidade King foi construída mais tarde sobre aquele mesmo campo de batalha desolado. Depois de ouvir essa história, Yuki se perguntou se o incidente recente estava ligado ao rei fera caído. Lily respondeu que não havia informações suficientes, mas a presença do líder provava que era sério. Yuki então fica frustrado, já que está enfrentando ameaças ligadas ao chefe. De repente, Lily decidiu ir embora, agradecendo por esclarecer suas dúvidas e pela refeição. Ela também o lembrou de ter cuidado no futuro, e ele decidiu acompanhá-la até a saída. No dia seguinte na escola, o professor Will disse que o homem sem rosto havia sumido, então não havia necessidade de pânico. No entanto, um aluno perguntou se 13 homens sem rosto foram realmente capturados, o que chamou a atenção de Yuki. Will confirmou que os homens sem rosto estavam ativos e disse a todos para ficarem em casa. Mas Yuki percebeu que as feras infectadas estavam aumentando, embora ainda controláveis. Mesmo assim, Yuki sabia que não podia deixar tudo para o líder, e precisaria de mais força. De repente, Will anunciou que o enviado Jiang visitaria amanhã, e todos deveriam se sair bem. A notícia excitou instantaneamente as garotas, que se sentiram sortudas por testemunhar o enviado pessoalmente. Enquanto isso, os garotos ficaram espantados que sua escola de ensino médio tivesse ganhado tanta proeminência. No entanto, Lily achou a situação séria, já que o enviado Shan estava entre os 3 primeiros na China. Ouvir isso deixou Yuki inquieto também, mas o sistema o interrompeu e informou que ele poderia mudar de profissão no nível 10. Ele pensou que o nível 10 significava um grande impulso, mas o gado dava pouca experiência, então ele precisava de outro jeito. Mais tarde, após o fim da aula, ele recebeu um telefonema, mas alguns alunos o zombaram por seu toque de celular cafona. Ele então decidiu ignorá-los e atendeu a ligação. Do outro lado, o chefe o informou que havia adquirido uma fera rara. Yuki imediatamente perguntou que tipo era ao ouvir isso. O chefe respondeu que era um grifo de 3 cabeças, uma criatura extremamente rara. Yuki rapidamente lembrou que era de alta patente e perguntou de onde veio. O chefe disse que um amigo pegou 3, então precificou um macho em 800 mil e uma fêmea em 500 mil. Yuki concordou na hora e o chefe o lembrou de trazer o dinheiro quando viesse. Após desligar, ele se sentiu frustrado, pois ainda faltariam 500 mil. Mas antes que pudesse pensar mais, alguém agarrou seu ombro. Ele se virou e viu Lily, que rapidamente perguntou quando ele pararia de se distrair. Ele admitiu que estava sem dinheiro e pediu um emprego, ao que ela perguntou se ele realmente precisava. Em resposta, ele assentiu repetidamente. Depois de pensar, ela disse que ele poderia ajudá-la com algo e ela faria o pagamento.
Mas ele ficou surpreso ao saber que ela era rica, já que nunca havia demonstrado isso antes. Mesmo assim, ele rapidamente garantiu que completaria a tarefa dela, não importa qual fosse. Ele também sugeriu fazer outras coisas que o deixaram envergonhado. Lily notou a expressão e o alertou, pois não estava interessada nele. No entanto, ele esclareceu que só queria dizer ajudá-la com pessoas problemáticas e perguntou o que ela havia presumido. Lily então rapidamente mudou o assunto para a tarefa dele, e afirmou que ele a acompanharia o dia inteiro amanhã. Mas ele ficou confuso com o pedido dela. No dia seguinte, no museu, 2 estátuas imponentes estavam diante deles. Lily demorou, oferecendo uma oração sincera. Enquanto isso, Yuki lembrou que esses eram os deuses mais reverenciados, Jeová e Zeus. Ele também olhou para Lily, lembrando como, sem eles, a Terra poderia ter se tornado um paraíso para as feras. Ainda assim, ele se perguntou se ela realmente havia gastado uma quantia tão grande só para fazê-lo participar de uma sessão de oração. Lily então disse que a aula de oração aumentava as chances de despertar, mas ele continuava faltando. Ela também pensou que, se ele despertasse, ela poderia compartilhar da boa sorte e aumentar suas próprias chances também. Mas Yuki achou que gastar 500 mil por um pequeno aumento de sorte era razoável apenas para os ricos. No entanto, ao olhar ao redor, ele notou um retrato próximo de uma garota orando devotamente diante dele. Então ele perguntou se orar para um retrato realmente funcionava. Lily explicou que as gemas primordiais eram raras, então a maioria orava para estátuas e retratos. Mas ele disse que não sabia o que eram gemas primordiais, então ela o repreendeu por faltar às aulas. Ela então explicou que gemas primordiais eram pedras de estátuas de deuses, e estátuas feitas delas podiam abençoar os crentes. Então, orar diante de estátuas ou retratos comuns poderia aumentar as chances de despertar? No entanto, Yuki não acreditava em deuses e só queria subir de nível e ficar mais forte. Contudo, ele também achou estranho que a China não tivesse deuses neste mundo. Então ele perguntou a Lily se ela já tinha ouvido falar de alguma lenda sobre deuses chineses. Ela respondeu que a China era vista como uma terra abandonada pelos deuses, sem lendas divinas restantes. Essa resposta apenas aprofundou suas dúvidas, já que toda a civilização tinha lendas ligadas à sua terra. Então ele especulou que os deuses já haviam existido, mas suas lendas foram perdidas ou apagadas. E como ele havia vindo como chinês, sentiu-se responsável por descobrir a verdade da terra. Com esse pensamento em mente, ele se desculpou para cuidar de algo. Lily percebeu que ele não pretendia mais orar e o lembrou que o despertar nunca era fácil. Em resposta, ele garantiu que esperaria os deuses, mesmo que não despertasse. Mas sua declaração ousada a deixou confusa, e ela concluiu que ele era louco. Enquanto isso, Yuki já havia saído, pensando que era hora de aprimorar ainda mais sua força. Mais tarde, no matadouro, as jaulas estavam cobertas com talismãs. Dentro estavam um grifo macho de 3 cabeças, nível 20, e grifos fêmeas, nível 17. Quando o chefe mostrou as feras a Yuki, perguntou o que ele achava. Yuki então se maravilhou com a presença avassaladora delas, com poder de batalha superior a 1000. Deixando de lado seu espanto, ele perguntou sobre o terceiro grifo que o chefe havia mencionado. Depois de explicar que o último grifo seria entregue mais tarde por seus amigos, ele discutiu o pagamento. Então Yuki prometeu transferir o dinheiro, mas também pediu para conhecer a equipe de caça. O chefe pareceu intrigado e perguntou por que ele queria conhecê-los. Ele então respondeu que talvez precisasse da ajuda deles no futuro para caçar feras. Ele até jurou abater feras e forjar um coração de invencibilidade, mas o chefe achou que ele era louco. Mas ainda assim concordou e disse que a equipe chegaria mais tarde. Enquanto isso, Yuki observou cuidadosamente os grifos. Ele sabia que não conseguiria sobreviver com sua força, então escolheu esperar pela equipe de caça e pediu ao chefe para notificá-lo. Mais tarde em casa, Yuki estava ocupado tomando banho. Quando de repente ouviu um estrondo alto lá fora, ele rapidamente se aproximou da porta, imaginando se alguém havia entrado. Mas, dada a recente agitação na cidade, ele decidiu verificar. Antes que pudesse alcançá-la, a porta foi violentamente chutada por fora. Como resultado da imensa força, ela voou para dentro. Sua figura do Ultraman acabou caindo no chão, e enquanto ele voltava a atenção para a porta, a figura começou a atirar em um boneco do Godzilla. Enquanto isso, atrás da porta estraçalhada, uma garota de cabelo rosa apareceu. Ela era Yang, membro da equipe de caça, e perguntou se ele os estava procurando. Irritado, Yuki exigiu saber quem ela estava chamando de pervertido, e notou que ela havia quebrado sua porta, mas ela retrucou que ele, parado ali, enrolado apenas numa toalha, o fazia parecer um. Só então ele percebeu que sua toalha havia escorregado. Ele a pegou apressadamente e explicou que era tudo um mal-entendido. No entanto, ela não demonstrou interesse em ouvir. Ela disse, depois disso, que haviam trazido o grifo final e esperariam no matadouro. Mais tarde, dentro da sala secreta, o chefe apresentou Yuki à equipe de caça. Um homem chamado Luke se adiantou e se apresentou. Yuki o viu e soube que ele era realmente um caçador, pois sua presença carregava uma aura opressora. Depois disso, Luke apresentou sua filha Yang a Yuki. Ao ouvir isso, Yuki silenciosamente observou que ela era uma mulher violenta, mas seus pensamentos foram interrompidos quando Luke disse que o chefe Queen havia dito que ele queria vê-los. Ele então explicou que precisava de muitas feras ferozes e esperava que pudessem trabalhar juntos. No entanto, Luke perguntou por que ele precisava de tantas, e ele disse que sua técnica exigia o abate de feras.
Ouvindo isso, Luke e os outros caíram em um silêncio constrangedor. Depois de um momento, Luke disse que Yuki poderia ter sido enganado, já que nunca tinha ouvido falar de tal método, enquanto Yang disse sem rodeios que Yuki era apenas um tolo pervertido com uma mente distorcida. Ouvir isso fez Yuki apontar para ela e mandá-la calar a boca. Deixando isso de lado, Luke disse que os grifos eram dele e perguntou se ele pretendia matar um. Yuki admitiu que sim, mas que lhe faltava força, então pediu que o ajudassem a enfraquecê-lo. Ao ouvir isso, Luke concordou sem hesitar. Ele então entrou na jaula e enfrentou o grifo fêmea de 3 cabeças. Com olhos determinados, ele o atingiu com a mão nua. A imensa força enviou a criatura massiva ao chão. No entanto, outro grifo se adiantou e soltou um rugido ensurdecedor. Luke ficou momentaneamente atordoado ao ouvir um rugido de leão emergindo dele. O som até afetou Quen e Yang, que rapidamente cobriram os ouvidos. Mas Yang se assustou ao notar Yuki por perto. Ela ouviu firme e começou a se perguntar se ele realmente tinha uma força oculta. Enquanto isso, Luke saltou no ar. O grifo notou e imediatamente fixou o olhar nele, mas Luke nem ligou. Ergueu a mão e a desceu com uma força tremenda em uma das cabeças do grifo. O impacto quase esmagou a cabeça e o corpo da criatura começou a desabar, fraquejando no chão. Após confirmar que estava à beira da morte, Luke informou a Yuki que o resto era por sua conta. Yuki entrou calmamente na jaula, já ciente da situação, e sem mais hesitação, ele desferiu um soco no grifo enfraquecido. Contudo, o sistema o notificou que seu poder era baixo demais para romper a defesa. Yang observava e zombava dele, dizendo para parar, afinal, ele não era guerreiro. Contudo, suas palavras se perderam quando ela percebeu o que ele realmente fazia. Ela o viu golpeando o grifo sem trégua, numa saraivada de socos. Ela então se virou para o pai e perguntou se ele também sentia o poder de Yuki crescendo. Luke silenciou, ponderando se a força de Yuki sem despertar significava que a técnica hereditária era real. Enquanto isso, Yuki martelava o grifo com socos amplificados 10 vezes. Ele também se recusava a crer que não conseguiria romper a defesa enquanto estava ali. Então, reuniu toda a sua força e desferiu um golpe final. Quando a cabeça da besta explodiu, ele ganhou 7.000 pontos de experiência e 3.500 de ouro. Seu nível também subiu de 7 para 9, e o sistema o parabenizou por obter 21 pontos de atributo. Além disso, ele adquiriu o Rugido do Leão, que queimava metade da estamina para triplicar seu poder num único urro. Percebendo que era uma habilidade de área de efeito, ele sabia que precisaria usá-la com cautela no futuro. Mas enquanto ainda se deleitava com a satisfação de subir de nível, Luke o chamou. Disse que Yuki tinha força, mas a usava mal e com treino poderia melhorar em 20%. Então, ao saírem, ele o aconselhou a visitar seu ferreiro se realmente quisesse ficar mais forte. Yuki então acenou com a mão, confiante, e declarou que com certeza iria. Depois, Yang falou baixinho com o pai sobre Yuki. Luke parou abruptamente e confirmou que a aura de Yuki havia crescido mais forte após matar o grifo. No dia seguinte, em casa, Yuki estava ocupado balançando sua espada repetidamente. Contudo, ele reclamou que lidar com os restos do grifo ainda era um problemão. Afinal, é um trambolho, mas pelo menos a carne o deixaria turbinar os atributos por um tempo. Contudo, seus pensamentos foram interrompidos por uma ligação. Ao atender, Lily o repreendeu na hora por estar ausente da aula. Ele então respondeu, dizendo que tinha algo importante a confessar. Naquele momento, na escola, Lily ficou atordoada com suas palavras, então saiu correndo sem hesitar para ir até ele, deixando os outros confusos. Ignorando os olhares, ela seguiu para a casa de Yuki o mais rápido que pôde. Mais tarde, na casa de Yuki, a mesa de jantar estava novamente cheia de um hot pot fumegante. Lily chegou enquanto Yuki comia e pediu um pouco, então ele disse que quem demorasse não ia pegar nada. Após terminar a refeição, ambos se sentiram completamente satisfeitos. Lily se recostou, comentando que nunca imaginou que ele pegaria dinheiro emprestado só para comprar um grifo. Ele admitiu que era verdade, mas não esperava que ela viesse correndo tão rápido só para comer. Ela então explicou que carne de monstro turbina a aptidão física. Então falta a aula, por isso não era o fim do mundo. Mas ele caiu na gargalhada ao ouvir isso, e ela exigiu saber o que era tão engraçado. Ele respondeu que simplesmente imaginou a representante de turma liderando a galera a matar a aula. Em resposta, ela o socou e o forçou a pedir desculpas na hora. Depois de um momento, ela tomou um gole e perguntou casualmente se ele estava acompanhando as notícias. Ela revelou que a polícia emitiu um alerta vermelho e o enviado já havia chegado para assumir o comando. Por causa disso, ela temia que a cidade de King pudesse estar enfrentando uma crise daquelas. Ele rapidamente concordou, pois se sentia inquieto ultimamente e precisava subir de nível rápido. Nesse instante, ele a viu tirar algo da bolsa e perguntou o que ela fazia. Ela colocou um caderno na mesa e anunciou que lhe daria aulas extras, mas ele ficou completamente chocado com isso. Então ela explicou que ele não podia continuar visitando lugares como o museu sem ter o mínimo de conhecimento. Seu protesto indignado ecoou por todo o apartamento após ouvir isso. Mais tarde naquela noite, a aula extra finalmente terminou e ela o lembrou de manter o esforço. Quando ela mencionou que continuariam no futuro, ele soltou um grito de surpresa. Mas ela apenas o olhou severamente e perguntou se ele tinha algum problema.
Em resposta, ele negou na hora. Com isso resolvido, ela se preparou para sair e se despediu. Contudo, ele a alcançou e ofereceu-se para acompanhá-la em casa, já que estava se sentindo inquieto. Ouvir isso a fez corar levemente, mas ela ainda respondeu que sua casa ficava a apenas 3 ruas de distância, uns 10 minutos a pé. Após confirmar, ele insistiu para que saíssem logo, pois seria mais perigoso depois que escurecesse. Os dois caminhavam pela rua, contudo ela sentiu que andar assim era estranhamente constrangedor. Então, tentou aliviar a atmosfera mencionando que o pôr do sol estava lindo. Quando não recebeu resposta, ela se virou e perguntou se ele estava ouvindo. Yuki saiu de seus pensamentos e perguntou o que ela havia dito, mas ela se sentiu envergonhada e desconversou, pedindo para eles se apressarem. Embora ele a tenha reconhecido, seu olhar instintivamente se desviou para o lado, onde notou um beco escuro emitindo uma aura estranha. Sentindo algo incomum, ele chamou a atenção de Lily para aquilo. Sugeriu que ela ficasse em sua casa para a noite, já que tinha espaço de sobra para 2. Ela se virou surpresa e perguntou o que ele queria dizer, enquanto ponderava se deveria aceitar a oferta. Mas antes que ela pudesse responder, um som de clique repentino ecoou pelo ar. Yuki enrijeceu ao ouvir uma voz começar a contar. Percebendo o perigo, ele puxou a Lily para trás e ela perguntou o que estava acontecendo. Ele explicou que sentiu uma presença estranha no beco e tinha certeza de que era um monstro. Ao ouvir isso, ela perguntou se deveriam recuar, mas ele disse que havia muitas outras presenças à frente, o que complicava tudo. Então ele parou de repente e viu que várias figuras de madeira já os haviam cercado. Os homens de madeira continuaram a contagem, olhando para eles com sorrisos sinistros. Percebendo a situação, Yuki entendeu que estavam completamente cercados. De repente, as criaturas declararam que os puniriam por desobedecer à regra de não se mover. Yuki então descobriu que cada homem de madeira era nível 8, com poder de combate de 100. Após confirmar, ele sorriu, pois não seria problema, mas Lily ainda se perguntava se eles realmente tinham como escapar. Ele manteve a calma e respondeu que recuar era bobagem, pois ele daria um jeito em todos de uma vez. Embora ela suspeitasse que ele estava apenas se gabando, ele a chamou. Então, ele a instruiu a cobrir os ouvidos enquanto se preparava para usar sua habilidade. Ele ativou o rugido do leão, com chance de ensurdecer inimigos e estraçalhar seus órgãos internos. A onda sonora estrondosa forçou os homens de madeira a cambalear para trás. Em instantes, seus corpos foram completamente estraçalhados. Vendo-os todos espalhados, Lily ficou chocada que Yuki os eliminou com um único ataque. Ela também não pôde deixar de se perguntar quando ele havia se tornado tão poderoso. Enquanto isso, Yuki viu que os restos eram intragáveis, mas os pontos de experiência eram consideráveis. No entanto, ele os descartou como inúteis, já que os tempos modernos não precisavam de lenha. De repente, ele notou algo brilhando por perto. Ele viu uma conta com uma aparência delicada e perguntou a Lily se ela a reconhecia. Ela então disse que se ele tivesse prestado atenção na aula, saberia que era o núcleo de um homem de madeira. Ela acrescentou que o núcleo tinha forte vitalidade e poderia ser remédio para despertos, tornando-o valioso. Ao ouvir que podia ser vendido, ele imediatamente decidiu coletar todos. Lily casualmente jogou a conta para ele e garantiu que não competiria. Ele a pegou rapidamente e não conseguiu esconder sua satisfação. No entanto, alguém apareceu de repente diante deles. Um agente da lei então perguntou por que estavam lá fora. O oficial Jin também alertou que a cidade era especialmente perigosa à noite. Mas seu olhar caiu sobre os monstros de madeira estraçalhados e ele perguntou se eles eram os responsáveis. Lily rapidamente esclareceu que foi Yuki quem os derrubou sozinho. Jin ficou surpreso ao ouvir isso e se perguntou se Yuki era algum tipo de monstro. Yuki notou a expressão dele e decidiu se apresentar. Ao ouvir seu nome, eles perceberam que ele era quem havia derrotado o homem sem rosto. Jin então elogiou seu sobrenome por produzir tal talento. Embora os outros achassem exagerado. Em seguida, ele se apresentou como capitão da 6ª equipe e disse que Yuki poderia se tornar uma potência de nível 9. Yuki respondeu que Jin era muito gentil, mas admitiu que estava mais interessado em superar os deuses. No entanto, Lily sabia que um nível 9 rivalizava com os 4 guardiões, e ela se perguntou se a distância entre eles estava aumentando. Após uma breve troca, Jin os apressou para irem para casa rapidamente devido ao aparecimento do monstro. Mais tarde, na casa de Lily, ela agradeceu a Yuki e alertou que o Rei Monstro procurava o cadáver do lagarto. Mas Yuki calmamente a assegurou que sempre haveria uma solução. Ela então simplesmente o agradeceu novamente e fechou a porta com força inesperada. Então ele ficou ali se perguntando se a havia ofendido de alguma forma. Sem que ele soubesse, Lily se perguntava preocupada se conseguiria realmente acompanhar o ritmo dele. Mais tarde no matadouro, Yuki matou outro grifo. Yang viu isso e comentou que ainda não tinha visto nada impressionante vindo dele. Yuki a ignorou, sabendo que mesmo após derrotar 2 tipos de feras, ainda estava longe de subir de nível. Então, ele perguntou sobre o grifo nível chefe que haviam capturado. Ao ouvir isso, Luke gesticulou para que ele o seguisse. Depois ele pegou a pesada cobertura e a removeu da jaula. Revelou então o Rei Grifo de nível 20, com um poder de combate de 1900. Yang viu a expressão surpresa de Yuki, e o lembrou que não era nada que ele pudesse lhe dar. Luke também acrescentou que, mesmo que o Rei Grifo estivesse em seu último suspiro, Yuki ainda poderia falhar em feri-lo. Encorajada pelas palavras do pai, Yang disse a Yuki que era só um broto de feijão para desistir.
mas Yuki a ignorou e pegou sua faca. Ele então avançou e esfaqueou o grifo. No entanto, a lâmina se estilhaçou instantaneamente ao impacto. Vendo isso, Yang caiu na gargalhada com o que ela viu como pura arrogância. No entanto, ele permaneceu calmo, pois já havia percebido o problema. Sem a espada celestial, ele não conseguiria quebrar a defesa do Rei Grifo, mas sentiu sua respiração. Então ele fechou os olhos e se concentrou. Naquele momento, o ritmo da respiração do grifo ficou claro para ele. Quando uma das cabeças mostrou uma leve fraqueza em sua respiração, ele rapidamente reuniu 10 vezes sua força. Então ele agarrou a faca quebrada e golpeou diretamente a cabeça enfraquecida. Yang ficou chocada com isso, enquanto Luke não esperava que Yuki dominasse a respiração de impacto muscular. Logo depois, o sistema notificou que ele ganhou 15.000 de experiência e atingiu o nível 10. Ele também obteve a armadura de batalha do grifo. Depois disso, o sistema perguntou sobre uma mudança de classe, e Yuki resolveu fazer fortuna com isso. Em seguida, Luke elogiou Yuki por ter conseguido dominar a respiração de impacto muscular. Yuki respondeu casualmente que era um gênio, já que não podia revelar o sistema. Deixando isso de lado, ele ligou para o chefe, que imediatamente perguntou o porquê. Mas antes que pudesse responder, o sistema o notificou que a armadura do grifo havia sido entregue. Então ele simplesmente disse ao chefe que faria a transferência do pagamento e saiu apressado. Sua partida abrupta deixou Luke e os outros completamente confusos. De qualquer forma, Yuki não conseguia conter sua empolgação ao experimentar a armadura. Mais tarde, em casa, ele se sentiu satisfeito com a defesa da armadura e o poder de voar. Portanto, ele declarou que, por enquanto, até a espada celestial teria dificuldade em perfurá-la. Deixando isso de lado, ele se perguntou qual era o propósito do token de estabelecimento de vila que ele conseguiu. Sabendo que o obteve do baú do tesouro do chefe, ele o pegou. Então ele o examinou e concluiu que poderia ser vital para construir sua influência no futuro. No entanto, sua prioridade hoje era ele mesmo, já que finalmente havia atingido o nível 10. Ele rapidamente invocou o sistema para iniciar uma mudança de classe. Uma luz brilhante envolveu todo o seu corpo enquanto o processo de mudança de classe começava. Observando o brilho radiante ao seu redor, ele sentiu uma sensação de admiração. O sistema primeiro apresentou a classe Mago, uma profissão de longo alcance que impunha magia poderosa. Ao ouvir sobre a classe de longo alcance, ele imediatamente se interessou. A classe Guerreiro surgiu em seguida e é um papel de combate cheio de intenção de batalha. No momento em que Yuki a viu, sentiu uma atração instantânea. Finalmente, o sistema introduziu o monge budista, com um caminho de compaixão contra o mal. Após exibir todas as 3 opções, o sistema o incitou a fazer sua escolha. Após cuidadosa consideração, Yuki levantou a mão em direção à interface de seleção. Quando seu dedo fez contato, o sistema confirmou sua decisão de mudar sua classe para guerreiro. Após a mudança de classe, seus músculos e ossos ficaram mais fortes. Uma dor intensa percorreu seu corpo e o forçou a cerrar os dentes. Uma luz dourada logo o envolveu e raios de relâmpago caíram sobre sua figura. Após a transformação, ele disse que a dor foi forte, mas o poder fez valer a pena suportar. Mais tarde, após o banho, ele descobriu que seu poder de combate subiu para 900 e sua força para 62. Com seu poder triplicado, ele sentiu que derrotar o Rei Grifo seria fácil. Pousando sua bebida, ele percebeu que monstros comuns não eram suficientes, e a selva era necessária para um crescimento rápido. Naquele momento, o sistema emitiu uma notificação anunciando a ativação de sua missão principal. Sua missão principal exigia que 10 milhões de pessoas reconhecessem sua habilidade marcial, enquanto sua missão secundária exigia que ele abatesse 20 feras acima do nível 10. Após revisar esses objetivos, ele concluiu que o sistema o estava guiando para a selva. Com esse entendimento, ele resolveu experimentar seus perigos em primeira mão. No dia seguinte, ele chegou à Guilda dos Aventureiros na cidade King. O imponente edifício o impressionou, especialmente por ser o centro das missões na selva. Dentro do salão de recepção, multidões de pessoas se aglomeravam. Ele até ouviu um chamado para 4 guerreiros de terceiro rank alinhados com o vento para caçar o Rei Tigre. Além disso, ouviu falar de uma missão para vesículas biliares, e essa agitação parecia uma guilda de jogos antiga. Ele também descobriu que a maioria dos membros da guilda eram despertos e possuíam alto status. De repente, uma mulher se aproximou dele e perguntou se ele precisava de ajuda. Essa mulher, chamada Mari, alegremente comentou que ajudar os outros lhe trazia a maior alegria. No entanto, ele respondeu que estava apenas olhando e a chamou de tia, mas ouvi-lo chamá-la de tia instantaneamente acendeu seu pavio. Atordoado, ele pensou que chamá-la de tia ainda era aceitável para um estudante do 2º ano, mas Mari o repreendeu por sua insolência e declarou que ele estava em sérios apuros. Nesse momento, uma voz familiar chamou seu nome e perguntou o que ele estava fazendo ali. Quando ele se virou, viu que eram Yang e Luke. Yang até acenou para ele alegremente em saudação. Então, ele imediatamente apertou a mão de Luke e disse que era bom vê-lo. No entanto, Luke o afastou e disse que já era o suficiente. Ele então se virou para Mari e pediu para ela dar uma moral e deixar o assunto para lá. Mari ficou visivelmente surpresa com a intervenção de Luke. Mesmo assim, ela encerrou a questão e lembrou a Yuki para ser mais esperto. Depois que ela saiu, Yuki perguntou a Luke se todos na guilda eram tão estranhos assim. Luke confirmou e disse que as lutas na selva mantinham seus nervos à flor da pele. Deixando isso de lado, ele perguntou o que Yuki estava fazendo ali.
Yuki respondeu que pretendia se aventurar na selva para experimentar por si mesmo, mas Yang zombou que ele seria comido em 1 hora. Ouvindo isso, ele a provocou de volta, alegando que ela não era melhor. Ela então o desafiou com sua espada e ele aceitou, o que levou a uma discussão acalorada. Luke ficou furioso com o comportamento deles, enquanto aventureiros próximos os aplaudiam. Sem perder mais um momento, ele arrastou os dois para longe. Mais tarde, em uma sala VIP, Yuki reclamou que Luke havia sido impiedoso por tê-lo atingido. No entanto, Luke alertou que, com especialistas escondidos por perto, iniciar um conflito era tolice. Após perceber a verdade em suas palavras, Yuki finalmente se acalmou. Luke então continuou a alertar que, embora caças a monstros deem experiência, a selva é realmente arriscada. No entanto, ouvir isso deixou Yuki empolgado e ele pressionou Luke por detalhes. Vendo seu entusiasmo, Luke finalmente concordou. Ele explicou que o exterior era perigoso, especialmente as 4 zonas de perigo. No entanto, Yuki nunca tinha ouvido falar delas. Então, Luke disse que a feroz montanha do Tigre, a leste, era governada pelo Rei Tigre de Asas Douradas. A oeste ficava o Pântano Lamacento, governado pelo Dragão de 2 Cabeças. Ao sul se estendia o Mar de Flores, sob o Demônio das Flores. Finalmente, a 300 milhas dali, o Monte Lo abrigava o Rei Fantasma. Essas eram as 4 zonas que cercavam a cidade King, com incontáveis perigos ocultos além. No entanto, a atenção de Yuki se voltou para a experiência que ele poderia ganhar com elas. Luke notou a expressão de empolgação de Yuki e ficou intrigado. No entanto, ele disse que lutar contra feras espalhadas lá fora era suficiente, sem se aventurar muito. Yuki então o assegurou que sabia o que estava fazendo, mas precisava sair rapidamente. Mais tarde, na muralha defensiva da cidade King, um guarda barrou Yuki da zona restrita. Ele também perguntou se Yuki tinha um passe e por que estava saindo escondido. Incapaz de dar uma resposta, Yuki apontou para o céu e gritou sobre monstros voadores. O soldado instintivamente se virou para olhar, mas não encontrou nada. Quando ele se virou, Yuki já havia desaparecido, então ele ficou confuso porque Yuki buscava perigo, apesar de parecer bem. Mais tarde, na cidade Ditya, monstros-rato estavam correndo soltos entre as ruínas. Ao ver isso, Yuki notou que o rato de nível 5 provava que o exterior era um deserto. Ele então pegou sua arma, que era a lança do Trovão do Vento, com 350 de poder de ataque. Depois de equipá-la, ele saltou no ar. Então, decidiu testar sua força no rato gigante. Com um único golpe, ele o matou instantaneamente e ganhou 3 pontos de experiência. Embora ele zombasse da recompensa insignificante, essa ainda era a vida de caça-monstros que ele tanto desejava. Enquanto ele estava ali, os ratos ao redor começaram a se agitar. Ele rapidamente sentiu movimento e se virou para a fonte. Uma horda de ratos jorrou de um prédio próximo. Um deles soltou um rugido agudo como sinal, e todo o enxame correu em sua direção de uma vez. Mas ele não se abalou e decidiu tentar sua nova técnica. Enquanto os ratos se aproximavam, ele ergueu sua lança e ativou sua habilidade de guerreiro. A lança do Trovão do Vento ficou envolta em um poder espiritual crescente. Os ratos hesitaram por um breve momento ao sentir a força avassaladora, mas seu ataque varreu a área e engoliu o enxame. Quando a poeira baixou, Yuki estava entre os cadáveres enquanto recebia pontos de experiência constantes. Enquanto o sol se punha além da floresta, Yuki acendeu uma fogueira e começou a assar os ratos que havia caçado. Assim que estavam cozidos, ele roeu a carne sem hesitação. Um após o outro, ele comeu até se fartar, depois jogou os ossos limpos de lado. Quando terminou, ele comentou que a carne fresca de monstro era surpreendentemente macia. No entanto, sua expressão logo ficou séria, pois ele sentiu uma presença poderosa se aproximando. Ele se virou abruptamente para verificar quem era. Para sua surpresa, um tigre alado estava avançando direto para ele. Então, ele rapidamente pegou sua lança e saltou no ar, manobrando por trás do tigre alado dourado. Em seguida, um estalo de relâmpago fendeu a floresta enquanto seu ataque descia. Após derrotá-lo, ele zombou de seu baixo poder de combate, mas se perguntou qual seria o gosto. Ele então questionou que tipo de tigre era, já que tais feras raramente vivem juntas. Antes que pudesse terminar seus pensamentos, percebeu que mais tigres haviam surgido. Um deles avançou e rosnou com olhos injetados de sangue. Yuki ficou atordoado ao ver isso. Então, sem perder mais um segundo, ele se virou e começou a correr. Mas ainda era perseguido por tigres alados. Então ele questionou sua unidade em comum. Percebendo que seria pego se isso continuasse, ele decidiu usar sua habilidade. Então parou de correr abruptamente e ativou seu poder. A armadura de batalha do grifo se materializou ao redor de seu corpo, e a luz brilhante cegou os tigres. Felizmente, a armadura lhe deu voo, e isso o salvou de ser encurralado. No entanto, ele finalmente admitiu o perigo da selva e questionou a empolgação do tigre em persegui-lo. Mas agora ele declarou que era a vez dele. Ele então prosseguiu para liberar seu golpe de dragão e fênix. Uma tremenda onda de poder rasgou e engoliu os tigres. Um após o outro, eles desabaram e caíram do ar. As notificações do sistema inundaram Yuki, enquanto ele ganhava enormes quantidades de experiência de seus cadáveres. Yuki então notou que cada tigre dava 2000 de experiência, e pensou que mais uma dúzia o faria subir de nível.
Mas, de repente, uma onda de tontura o atingiu, e sua visão começou a embaçar. Enquanto ele lutava para se manter de pé, percebeu que o golpe Dragão Fênix era muito desgastante para uso constante. Ele também admitiu que não era experiente e precisava restaurar mana. Ao mesmo tempo, ele viu a tática de caça e retirada dos tigres, que mostrava sua inteligência. Mais tarde, mais fundo na floresta, um cervo passeava casualmente quando um tigre alado dourado apareceu de repente e o atacou. Naquele exato momento, a lança de Yuki disparou. Ela atingiu o corpo do tigre e o prendeu contra uma rocha próxima. Depois, Yuki caminhou em direção ao corpo do cervo, apenas para descobrir que a isca já estava morta, e isso tornou as coisas mais problemáticas para ele. Mais tarde, perto de um penhasco, ele descobriu vários tigres alados reunidos. Ele admitiu que as feras eram muito astutas, embora apenas mais algumas mortes o fizessem subir de nível. Com isso em mente, ele decidiu seguir em frente e procurar outros monstros ferozes. Depois de algum tempo, ele finalmente encontrou um tigre solitário e o marcou para subir de nível. Pensando nos pontos de experiência que ganharia, ele voou em direção a ele, animado. No entanto, ele percebeu ao chegar que a situação não era o que ele pensava. Diante dele estava o Rei Tigre de nível 25. Naquele momento, a enorme fera lentamente despertou e se ergueu em toda a sua altura. Então, ele mal podia acreditar no tamanho da criatura, já que era maior que uma baleia. Mas o olhar do tigre de repente se fixou diretamente nele. Então, ele começou a se perguntar nervosamente se já havia detectado sua presença. O Rei Tigre avançou com uma aura sinistra ao seu redor. Ele também reuniu energia dentro de sua boca enquanto preparava um ataque. Sem hesitação, ele liberou uma poderosa bola de energia em direção a Yuki. Yuki respondeu formando rapidamente uma barreira de escudo na tentativa de bloquear o ataque. Mas a força ainda rompeu e o atingiu. Oprimido pelo impacto, ele foi lançado voando no ar. O Rei Tigre, que viu isso, o observou friamente e sua expressão estava cheia de desdém. Perto dali, vários cervos pastavam pacificamente em um campo. Quando eles de repente viram Yuki cair do céu, congelaram em confusão. Enquanto isso, Yuki recuperou o equilíbrio e reconheceu o poder aterrorizante do Rei Tigre. Mas antes que pudesse se recuperar, outro som ecoou pela floresta. Ele se virou bruscamente e viu outra horda de feras correndo em sua direção. A ansiedade tomou conta de Yuki, pois ele temia que sua sorte tivesse acabado e que seria pisoteado. Deixando isso de lado, ele rapidamente pegou sua lança e entrou em ação. Ele usou um golpe vertical, seguido por um varredura horizontal contra a fera. A imensa força de seus ataques varreu-os, pondo fim à situação caótica. Após derrotar os monstros, ele ganhou 1000 de experiência e um pouco de ouro. Além disso, o sistema notificou que ele havia atingido os nível 11. Ao ouvir isso, ele cravou sua lança no chão e desabou em alívio, mas admitiu que os inimigos eram demais. Então, isso o fez suspeitar de um acordo oculto entre o governo e o Rei Monstro. Enquanto se alongava, ele também considerou o perigo do mundo e pensou em atingir o nível 12 antes de voltar. Yuki então olhou para as feras nutritivas e questionou se seu inventário poderia contê-las. Enquanto isso, ele reconheceu a necessidade de aprimorar suas habilidades de combate após lutar contra inimigos mais fracos. Mas antes que pudesse continuar seus pensamentos, ouviu vozes flutuando pela floresta. Ele então avistou um grupo distante de touros e ficou intrigado. Naquele momento, Yang e sua equipe estavam cercados pela manada. A condição deles já era terrível devido a batalhas anteriores. De repente, um dos touros avançou. Yang ergueu apressadamente sua espada para bloquear o ataque. Ao mesmo tempo, ela pediu ao pai para terminar rapidamente. Não muito longe, o Rei Touro Chifrudo estava com uma orelha decepada, e o ferimento foi infligido por ninguém menos que Luke. Ouvindo a voz de Yang, ele disse a ela para aguentar mais um pouco enquanto ele acabava com o monstro. No entanto, o Rei Touro estava longe de ser derrotado. Ele aproveitou um momento de distração de Luke e de repente se virou para fugir. Luke gritou para que parasse, mas percebeu que uma batalha prolongada poderia condená-los a todos. Enquanto isso, a espada de Yang foi arrancada de sua mão e lançada voando pelo chão. Seu braço também foi ferido depois que ela falhou em se defender. Quando ela forçou os olhos a se abrirem, viu o touro enfurecido avançando direto para ela. Luke gritou para ela se mexer, mas sabia que talvez fosse tarde demais. E Yang sabia, mas exausta só pôde se desculpar. De repente, o touro à sua frente foi atingido por um raio. Enquanto caía, Yuki surgiu, zombando de Yang por não dar conta. Ao ouvir a voz dele, ela se surpreendeu e o chamou de broto de feijão pervertido. Ele logo esclareceu que não era pervertido e perguntou como eles acabaram cercados. Antes que ela pudesse responder, Luke apareceu de repente. Ele explicou que queria forjar uma arma melhor para Yang, mas seu erro lhe custou caro. Ao ouvir isso, Yuki ficou surpreso que Luke tivesse cometido tal engano. No entanto, uma lâmina foi apontada para seu pescoço. Luke o avisou para ter cuidado com as palavras, e ele rapidamente se desculpou. Enquanto isso, os outros dois chamaram Luke, dizendo que não aguentariam muito mais. Luke voltou sua atenção para o Rei Touro, agora amedrontado demais para resistir. Mas com o tempo, mais touros continuaram a se reunir. Yang de repente sugeriu que eles abrissem caminho na luta. Mas ele respondeu que, com tantos inimigos, não conseguiria eliminá-los todos. Ainda assim, Yang insistiu que não se importava e até declarou que queria comer um bom churrasco. Luke, porém, só pôde se desculpar e admitiu que já estava sem energia.
Inesperadamente, Yuki o incentivou a aguentar 3 segundos, e Luke concordou, mas ficou confuso com o plano. Yuki então se moveu imediatamente, dizendo que não havia tempo para explicações. Vendo isso, Luke não pôde deixar de repreendê-lo, mas ainda assim avançou e usou sua lâmina ciclone para bloquear os touros que se aproximavam. Enquanto lutava, ele avisou Yuki que usar a habilidade o esgotaria e deixaria suas vidas nas mãos de Yuki. Yuki o tranquilizou para não se preocupar, pois ele ainda não tinha vivido o suficiente para morrer. Depois disso, ele resolveu capturar o Rei Touro para parar os outros. Ele rapidamente correu para as costas do Rei Touro e desferiu um soco com 10 vezes sua força normal. O impacto foi tão imenso que a cabeça do Rei Touro foi esmagada no chão. Vendo isso, Yang e Luke ficaram chocados com a demonstração de sua força. No entanto, Yuki não parou por aí e ativou seu golpe do Dragão Fênix. O Rei Touro sentiu uma pressão imensa enquanto o dragão e a Fênix desciam sobre ele. Ele tentou fugir, mas eles o perseguiram implacavelmente. Num piscar de olhos, o dragão e a Fênix se fundiram e derrubaram o Rei Touro. Enquanto o corpo do Rei Touro caía sem vida no chão, Yuki finalmente declarou que havia acabado. Após o Rei Touro ser decapitado, os touros restantes começaram a fugir em pânico. O Careca então chamou alegremente seu outro companheiro, que correu imediatamente. Os dois se abraçaram e declararam com alegria que haviam sobrevivido. Luke, porém, sentiu vergonha e propôs abandoná-los, ao que Yang concordou. De repente, ele notou Yuki acenando e respondeu que lhe devia essa, mas Yuki insistiu que não havia necessidade, já que se conheciam tão bem. Irritado com a audácia de Yuki, Luke sentiu-se tentado a lhe dar uma lição. Mas Yuki de repente pediu o corpo do monstro, pois isso o fortaleceria. Ao ouvir isso, ele pediu para esperar um momento. Isso rapidamente fez Yuki perguntar se havia algo mais. Ele então disse que o poder bruto de Yuki carecia de sutileza, e o direcionou ao ferreiro da cidade da Montanha Luo. Lá, ele o ensinaria o método que usava para dominar a força corretamente. Ouvir isso fez Yuki concordar feliz e dizer que definitivamente iria. No entanto, Yang o incentivou a se trocar antes que ele se envergonhasse e ele obedeceu. Mais tarde, na cidade da Montanha Luo, Yuki chegou a uma loja. Ao ver que era a forja de Luke, ele soube que tinha vindo ao lugar certo. De repente, Yang o chamou, dizendo que pensou que ele não conseguiria encontrar. Mas ela notou a expressão dele e perguntou se ele estava surpreso com seu traje de combate. Ela então apresentou suas armas e disse orgulhosamente que não eram ruins. Ele, porém, comentou que a capacidade de Luke tornava isso natural, e então perguntou por que ela estava se exibindo. Furiosa com a resposta dele, ela perguntou se ele queria lutar. Yuki aceitou sem medo, fazendo-a declarar sua perdição. Naquele momento, Luke invadiu e exigiu saber por que eles brigavam toda vez. Ele até bateu na cabeça deles e mandou que se comportassem. Ainda assim, ambos insistiram que não era culpa deles e começaram a apontar um para o outro. Luke então finalmente ordenou que parassem e anunciou que forjaria uma nova arma para Yang. Logo depois, ele começou a demonstrar um método especial de dominar o poder e disse para eles observarem. Enquanto levantava o martelo em direção ao chifre, ele lembrou Yuki de prestar muita atenção. Então ele golpeou o chifre com imensa força. Yuki ficou pasmo que um movimento tão curto contivesse um poder avassalador. Ele percebeu que essa técnica era extraordinária e decidiu memorizá-la cuidadosamente. No entanto, o sistema notificou que havia detectado a manipulação de poder de Luke. Ele então alcançou a maestria elementar e finalmente conseguiu dominar sua força. Embora surpreso com isso, ele questionou se atingir 1000 pontos era necessário antes de avançar. De repente, Yang o notou olhando atentamente e perguntou se ele havia aprendido. Ele respondeu com confiança que sim, pois era um gênio, mas sua arrogância a enfureceu imediatamente, e ela sentiu a vontade de socá-lo. Mais tarde naquela noite, o som de metal sendo golpeado ecoou do lado de fora da loja. Lá dentro, Luke martelou o chifre uma última vez com imensa força, e não muito depois, a espada foi finalmente forjada. Vendo isso, Yang ficou encantada que sua espada do touro celestial estivesse completa. No entanto, uma aura escura de repente apareceu ao redor dela quando ela estendeu a mão para pegá-la. Luke notou isso, e rapidamente a avisou para ter cuidado. A espada começou a se mover sozinha e levitou no ar. Ela então se virou para Yang e disparou direto contra ela. Ela rapidamente se esquivou, mas a lâmina ainda roçou sua bochecha. No ar, a espada de repente se dividiu em duas. Então caiu no chão com um clangor agudo. Depois de testemunhar isso, Yuki perguntou o que havia acontecido. Luke explicou que ela resistiu por causa de uma força de vontade persistente, que ele não conseguiu eliminar. Com isso, ele se virou para Yang e se desculpou por destruir a arma dela. Mas ela desconsiderou e afirmou que poderia se qualificar para o Instituto de Artes Marciais independentemente de sua arma. Ele então também se desculpou com Yuki, já que seu plano de lhe mostrar a técnica certa não havia dado certo. Mas Yuki o tranquilizou, dizendo que estava tudo bem, pois ele já havia aprendido. Luke tentou continuar explicando, mas parou ao ouvir a resposta de Yuki. Surpreso com isso, ele perguntou se ele realmente já havia dominado. Yuki rapidamente pegou um martelo e uma espada por perto e então pediu a Luke para verificar se havia alguma falha em sua técnica. Depois de dizer isso, ele colocou a espada no chão e se preparou.
Quando ele desceu o martelo sobre a lâmina, a espada foi cortada limpa em 4 pedaços. Observando isso, Luke notou que o controle de força de Yuuki havia mudado completamente. Ele também dominou a técnica de primeira, o que Luke achou assustadoramente impressionante. Enquanto isso, Yuuki ofereceu a Yang para testar sua arma, e ela rapidamente perguntou se ele lhe daria a lança, mas ele disse que a lança não combinava com o temperamento dela. Então, em vez disso, ele produziu a espada Gumi Celestial com mais de 60 de força. Ele também disse a ela que a arma era um tesouro de família, e ela concordou ansiosamente em pegá-la. Mas ela se perguntou sobre a origem da espada, e ele explicou que podia invocar itens remotamente. Ela então partiu, dizendo que dependeriam dele para suprimentos, mas Yuuki optou por não revelar seu sistema. Mais tarde, eles abriram a loja e colocaram Yang diante de um boneco de treinamento. Com sua nova espada em mãos, ela fechou os olhos e concentrou toda a sua força, enquanto Luke e Yuuki observavam por perto. Quando ela abriu os olhos novamente, eles estavam cheios de determinação. Ela deu um passo à frente e cortou o tronco de madeira à sua frente. A lâmina o atravessou e o dividiu limpo em 2. Vendo isso, ela não pôde deixar de se maravilhar com o quão afiada a espada era. Luke também concordou que o corte foi afiado e exato como uma arma lendária. Yuuki ouviu isso e deu um tapinha leve em Luke, me dizendo que ele estava sendo muito educado de novo. Enquanto Yuuki pensava que valia a pena, já que ganhou a habilidade de controle de poder, Luke reconheceu seu brilho imprudente. Deixando isso de lado, Yuuki disse que voltaria antes, já que a questão da arma estava resolvida. No entanto, Luke pediu para ele esperar, o que o fez se perguntar se havia algo. Luke então perguntou se ele já havia considerado entrar no Instituto de Artes Marciais. No dia seguinte, de volta à cidade, Yuuki sentiu-se exausto após 2 dias sem dormir. Enquanto caminhava, ele pensava no sistema de treinamento do instituto e na avaliação de amanhã. Mas enquanto estava perdido em pensamentos, um livro de repente voou pelo ar e o atingiu diretamente no rosto. Lily então apareceu e o repreendeu por não responder e por faltar às aulas. Ela também perguntou se ele já havia considerado a posição dela como monitora de turma. Ele rapidamente devolveu o caderno dela, dizendo que estava na natureza sem sinal, mas ela se perguntou se ele era capaz de sobreviver sozinho na selva. Ele então confirmou com confiança que sim, e até afirmou que havia matado muitos monstros. No entanto, ela ignorou sua gabolice, então ele perguntou se ela queria provar os ingredientes que ele havia trazido. Assim que ela concordou, e ele perguntou o que ela queria comer, um carro de repente acelerou em direção a eles. Yuuki imediatamente notou o perigo e rapidamente a puxou para o lado para evitar ser atingida. Depois de escapar do veículo, o motorista gritou, mas Yuuki estava ocupado notando algo macio em seu aperto. Quando ele olhou para baixo, descobriu que havia acidentalmente tocado a parte da frente de Lily. O rosto de Lily então ficou vermelho de fúria, enquanto ela o chamava alto de desgraçado. Mais tarde em casa, a mesa estava novamente cheia de um ensopado fumegante, mas Yuuki só conseguia sorrir com uma clara marca de mão ainda visível em seu rosto. Do outro lado, Lily permanecia visivelmente irritada, então ele se desculpou oferecendo a ela a rara carne selvagem. Ainda assim, ela disse que só a carne não lhe renderia o perdão e ele aceitou isso. No entanto, quando ela finalmente provou a carne, ela de repente parou. O sabor era inesperadamente rico e macio para ela. Mesmo assim, ela o chamou de apenas um pouco acima da média, e Luke a incentivou a comer mais. Deixando isso de lado, ele a informou que talvez não frequentasse a escola regularmente no futuro. Ela ficou imediatamente surpresa e perguntou por quê. Ele explicou que planejava se candidatar ao Instituto de Artes Marciais. Ela finalmente admitiu que seu dom era bem adequado para um artista marcial. Ainda assim, ela o incentivou a tentar despertar corretamente em vez de desistir cedo. Após a refeição, ela se ofereceu para organizar sua licença, mas insistiu que ele comparecesse às aulas quando possível, e ele aceitou. Mas assim que ela estava prestes a chegar à porta, ele pediu para ela esperar um momento. Ela rapidamente se virou, perguntando-se por que ele a havia chamado. No entanto, ela só o ouviu dizer obrigado. Furiosa com isso, ela o chamou de idiota, e isso o confundiu. Mas ela rapidamente bateu a porta antes de sair. Então ele ficou ali, confuso sobre o que havia dito de errado. Ele finalmente pensou que garotas eram um problema, e escolheu descansar antes da visita ao instituto de amanhã. Na manhã seguinte, no Instituto de Artes Marciais, muitos candidatos já haviam se reunido. Entre eles estava Yang, que bebia casualmente em um canto. Yuuki rapidamente a notou e a cumprimentou, perguntando onde estava Luke. Ela respondeu que seu pai havia ido na frente para inspecionar o local e pediu para ela esperar por Yuuki. Yuuki reconheceu a consideração de Luke, então perguntou como participar do teste. Ela disse para ele se registrar primeiro na recepção e esperar seu nome. Mas ele também observou o número de participantes e se perguntou o que a avaliação implicava. Ela explicou que a avaliação envolvia força, velocidade e combate. Depois de ouvir isso, ele a lembrou de não ser eliminada. Ela então bateu a bebida com raiva e se aproximou dele, o que o fez perguntar por que ela estava sorrindo de forma tão sinistra. Ela afirmou que a espada dele lhe dava coragem, mas ele se perguntou por que ela falava daquele jeito. Naquele momento, a recepcionista chamou Yang para o salão de exames. Então ela finalmente parou de provocá-lo e disse para ele prestar atenção para aprender o teste, especialmente o que realmente os esperava no final. Mais tarde, dentro do salão de exames, Yang começou seu teste. Ela estava na arena de frente para um golem de rocha maciço. O golem não hesitou e imediatamente avançou contra ela. Antecipando seu movimento, ela segurou sua espada firmemente e com um golpe rápido e preciso, sua lâmina cortou limpa o corpo do golem.
Os espectadores ficaram então assombrados com a facilidade com que ela o derrotou. Em seguida, o árbitro confirmou que o golem estava imóvel e declarou Yang bem-sucedida. Enquanto ela caminhava de volta para seu pai, Luke comentou que desabilitar o golem era suficiente, mas Yuki interveio e elogiou Yang por lutar bem. Em resposta, ela ignorou as palavras dele e perguntou como ele se saiu nas preliminares. Em vez de responder diretamente, ele disse para ela adivinhar. Ela então ficou com raiva de seu olhar presunçoso e o ameaçou com sua espada. Depois de algum tempo, o nome de Yuki foi finalmente chamado e ele entrou na arena calmamente. Então ele pediu para a luta começar e admitiu que nunca havia enfrentado um despertado. Ouvindo isso, Yang ficou preocupada e rapidamente se virou para o pai. Mas ele assegurou que não havia necessidade de se preocupar, já que Yuki estava claramente escondendo mais força. Não muito depois, o árbitro sinalizou para o teste começar. O oponente de Yuki então o lembrou de ter cuidado. O chão da arena tremeu em seguida, quando ele ativou sua habilidade e levantou rochas no ar. As pedras flutuantes também foram arrastadas para um tornado giratório ao redor dele. Os ventos poderosos se espalharam, forçando até os espectadores a se protegerem. Enquanto a tempestade acalmava, a multidão abriu os olhos em choque. A visão do golem imponente os levou a questionar se o Instituto estava mirando em Yuki. De repente, o despertado disse que seu controle sobre Gaia havia atingido seu limite, e esperava que Yuki se provasse. Enquanto isso, o árbitro revisou as estatísticas de Yuki, incluindo como ele derrotou o Homem Sem Rosto. Ele então julgou a força de Yuki como nível de segundo rank e ponderou se era gênio inato. Por outro lado, Yuki permaneceu calmo enquanto o golem imponente lançava seu ataque. Com um movimento rápido, ele evitou por pouco o soco pesado, mas refletindo sobre a bênção de Gaia, ele pensou que as habilidades dos despertados eram difíceis de combater. No entanto, em meio aos seus pensamentos, ele não percebeu que o golem o agarrou firmemente. Gritos então preencheram o local enquanto o gigante se movia com agilidade surpreendente. Do outro lado da arena, seu oponente zombou da afirmação de Yuki de ser um gênio, mas ele parou quando notou algo. Ele testemunhou Yuki explodindo em poder e a força disso rasgou suas roupas. Com uma explosão de força, ele estraçalhou a mão do golem que o estava aprisionando. Observando isso, o árbitro notou o poder de Yuki aumentando e percebeu que ele tinha mais força oculta. Enquanto isso, o golem soltou um rugido de dor enquanto seu braço desmoronava. No entanto, as pedras quebradas de repente se ergueram no ar, antes de se reconectarem perfeitamente ao seu corpo. O despertado então explicou calmamente que a habilidade de regeneração do golem anulava a abordagem de Yuki. Por outro lado, Yuki aterrissou em segurança perto do suporte de armas. Ele olhou para ele enquanto refletia que nem mesmo 10 vezes a força havia sido suficiente para acabar com o golem. Então ele não hesitou mais e pegou uma lança para avançar novamente. O golem viu isso e respondeu preparando outro soco esmagador. Yuki rapidamente evitou o golpe e permitiu que ele batesse no chão. Aproveitando a oportunidade, ele correu pelo braço estendido do golem. No momento perfeito, ele desencadeou seu golpe do dragão Fênix. A plateia que assistia ficou atordoada ao ver um dragão e uma fênix aparecerem. Naquele instante, o golem foi partido ao meio pelo puro poder de Yuki. E depois de fazer isso com sucesso, ele perguntou ao árbitro se havia passado no teste. Enquanto isso, dentro de uma sala cheia de garrafas vazias, um homem sentava-se tranquilamente com outra garrafa na mão. Depois de terminá-la, ele casualmente pediu outra. O homem não era outro senão Chen, o chefe da sede do Instituto de Artes Marciais. Sua secretária então entrou e lhe disse firmemente que ele não podia continuar bebendo, mas ele insistiu que, como guerreiro de 5º rank, não ficaria bêbado tão facilmente. Em resposta, ela colocou uma pilha grossa de documentos pesadamente sobre a mesa. Ela disse que entendia a escassez de talentos do Instituto, e isso tornava os relatórios essenciais. Ela até se aproximou e não lhe deixou espaço para argumentar. Então Chen relutantemente pegou os documentos e começou a ler. Enquanto seus olhos examinavam o conteúdo, ele estava visivelmente chocado. De volta ao instituto, Yuki recebeu seu emblema de guerreiro de 2º rank. Ele casualmente brincou com ele e se gabou de ter passado sem muito esforço. No entanto, sua expressão presunçosa fez Yang cerrar os punhos, pois ela sentiu a vontade de socá-lo. Enquanto isso, Luke afirmou calmamente que a força de Yuki era igual à sua. Mas ouvir isso fez Yuki se sentir ligeiramente envergonhado. De repente, ele notou seu telefone tocando com uma chamada, então ele rapidamente atendeu. No entanto, ele acabou sendo repreendido por Lily por faltar à aula o dia todo. Ele então começou a explicar sua situação, enquanto Yang, atrás dele, observava silenciosamente a troca. Ela se virou para o pai e perguntou baixinho se Yuki era realmente tão forte. Luke lutou para consolá-la, pois prodígios sempre apareceriam. Mas antes que ele pudesse responder adequadamente, ela de repente ergueu sua espada. Então ela declarou que superaria Yuki mais uma vez. No dia seguinte, na Montanha do Tigre, vários tigres alados estavam se banqueteando com uma carcaça de veado, mas um som estranho os perturbou. No instante seguinte, um raio de trovão imenso desceu sobre eles. Yuki apareceu e descobriu que controle e técnica importavam mais do que pura força. O aviso de parabéns do sistema pelo nível 13 também o fez sorrir com orgulho.
No entanto, isso rapidamente desapareceu quando uma série de uivos ecoou atrás dele. Olhando para cima, ele viu um grande grupo de tigres alados avançando contra ele. Ele agarrou sua lança e os enfrentou, mas seus números eram esmagadores. Também lhe pareceu estranho que os tigres se recusassem a recuar mesmo após perdas. Quando um deles diminuiu a distância, ele de repente entendeu. Ele percebeu que eles não estavam atacando imprudentemente, mas estavam ganhando tempo. Naquele momento, o Rei Tigre Alado havia chegado. Um rosnado feroz ecoou pela floresta, e era impossível ignorar mesmo a grande distância. Yuki então percebeu que o Rei Tigre estava enfurecido pelas perdas e o havia encurralado. Antes que ele pudesse pensar mais, o Rei Tigre abriu suas asas e voou direto para ele. Ele sabia que ainda não era páreo para ele e que tinha que recuar imediatamente. Então ele ativou sua armadura e técnica de movimento solitário para escapar. No entanto, ele viu que a velocidade do Rei Tigre era avassaladora, e a perseguição era inevitável. Assim que ele considerou isso, o Rei Tigre liberou uma onda de choque comprimida de sua boca. Ele foi pego de surpresa e falhou em evadir. Então o ataque atingiu seu lado diretamente, e a dor percorreu seu corpo. Ele ainda evitou por pouco, embora a explosão o atingisse de raspão antes de acertar a montanha. Olhando para ela, ele percebeu que a luta anterior não havia mostrado a força destrutiva total do canhão, já que mesmo um arranhão causou tanto dano, e ele não pode confrontá-lo de frente, então ele se forçou a manter a calma e examinou seus arredores. Após um breve momento de reflexão, um plano se formou em sua mente. Ele então ajustou sua direção e voou em direção a um pântano à distância. Depois disso, ele chamou e apontou para o Rei Tigre. Então ele o desafiou a vir até ele. O Rei Tigre ficou confuso com suas ações, mas a provocação pareceu uma zombaria, e ele avançou furiosamente contra ele. Vendo que havia mordido a isca, Yuki decidiu fazê-lo persegui-lo. Então ele desceu rapidamente em direção ao pântano. No último segundo, mergulhou direto nas águas turvas lá embaixo. O Rei Tigre parou abruptamente no ar, desconfiado daquele terreno desconhecido. Pouco depois, bolhas começaram a subir da superfície do pântano. A água agitou-se violentamente antes que o dragão de duas cabeças, o tirano do pântano lamacento, surgisse. Enquanto a tensão crescia entre eles, Yuki emergiu sorrateiramente de outra parte do pântano. Enquanto limpava a lama, ele pensou consigo mesmo que o dragão jamais permitiria outro governante em seu território. Depois disso, pegou uma grande poção de cura e a bebeu de uma só vez. O efeito notável da poção curou rapidamente seu braço diante de seus olhos. Depois disso, ele ergueu o olhar para o céu. Observou o dragão e o Rei Tigre se chocarem violentamente. Embora parecessem equilibrados por enquanto, Yuki pretendia ensinar ao tigre o preço de tê-lo enganado. Mais tarde, nas profundezas da floresta, um grupo de tigres alados banqueteava-se com carcaças de veados. Enquanto dilaceravam a carne, um deles pressentiu algo estranho. Contudo, já era tarde demais, e um clarão de luz rasgou as árvores, seguido por uma violenta explosão que engoliu a posição deles. Quando a poeira baixou, Yuki estava diante deles, chamando-os casualmente de gatinhos. Enquanto ele continuamente ganhava com as feras caídas, um dos tigres o encarava em choque, com o olhar fixo na silhueta do dragão que pairava atrás dele. Ao mesmo tempo, Yuki comentou calmamente que fazia muito tempo desde a última vez que se viram. O medo se espalhou pelos tigres restantes, que imediatamente se viraram para fugir. Vendo isso, ele os avisou para nem pensarem em escapar na frente dele. Ele então desferiu um golpe poderoso na direção deles. O ataque rasgou a floresta, abrindo um caminho profundo. Pouco depois, o campo de batalha estava coberto de cadáveres, enquanto o sistema o recompensava. Ele então murmurou que 199 tigres haviam pago o preço, mas desejava mais um para fechar a conta. Como se fosse um sinal, o som de uma árvore se partindo ecoou por perto. Yuki virou a cabeça e percebeu que o do 100º havia finalmente chegado. Atrás dele estava um general tigre de nível 20, o guardião do clã. Ele então comentou que a fera não tinha mais nenhuma obrigação restante após a queda de seu clã. No entanto, o general tigre rugiu e avançou contra ele sem hesitação. Ele então saltou agilmente de sua posição, evadindo o ataque e pegando a fera de surpresa. Aproveitando a brecha, ele desferiu um golpe decisivo com sua lança. A lâmina brilhou e, em um único golpe limpo, ele decapitou o general tigre. Com isso, ele declarou que a 200ª morte finalmente equilibrava a dívida que sentia para com o velho tigre. De repente, o sistema o parabenizou pela missão oculta, Nêmesis do clã Tigre, concedendo-lhe a habilidade única deles. Com o salto do tigre em mãos, ele acreditava que seu acerto de contas com o Rei Tigre era iminente. Deixando isso de lado, ele se voltou para os cadáveres de tigres espalhados e considerou o valor deles. Mas a ideia de que não era mais pobre o encheu de uma empolgação danada. Depois de um tempo, o Rei Tigre retornou com a cabeça do dragão de duas cabeças. No entanto, no momento em que seu olhar caiu sobre o chão, seus olhos ficaram vermelhos como sangue, diante dos corpos sem vida de todo o seu clã. Um rugido estrondoso então irrompeu rapidamente de sua garganta. Seu grito furioso fez até as pessoas próximas se perguntarem quem o havia irritado tanto a ponto de descer. O pânico se espalhou rapidamente e eles fugiram imediatamente. No entanto, o Rei Tigre abriu a boca e desferiu um ataque devastador. A explosão atingiu as montanhas ao redor e as fez desmoronar. Mais tarde naquela noite, Yuki ponderou sobre sua nova riqueza e decidiu comprar 2 telefones.
Mas ao passar pelo matadouro, ele viu as luzes e questionou o trabalho tardio do chefe Quen. Decidiu entrar e anunciou animadamente que tinha mercadorias para vender. Mas em vez de uma saudação, uma faca voou subitamente em sua direção. Ele reagiu instantaneamente e abaixou-se para desviar. Uma garotinha deu um passo à frente e exigiu saber quem ele era e por que havia entrado. Em vez de responder, ele exigiu um pedido de desculpas dela, o que ela negou categoricamente. Então ele avisou que Travessura precisava de disciplina, mas congelou quando uma aura sombria o pressionou. Só então percebeu que vários especialistas estavam presentes e todos pareciam hostis. Naquele momento, Quen finalmente surgiu e reconheceu Yuuki. Quase instantaneamente, os olhares opressores desapareceram, o que deixou Yuuki confuso. Sua atenção então se voltou para Quen, que disse que a garota era sua filha travessa, Yuna. Após ouvir a conexão de seu pai com Yuuki, Yuna recuou e ele a deixou ir. Ele então pediu desculpas pelo comportamento dela e perguntou a Yuki o que o trazia ali tão tarde. Yuki afirmou que possuía 30 cadáveres de tigres alados dourados, deixando Quen pasmo. No entanto, a familiaridade entre eles levou Quen a fixar o preço em 320 mil por cada. Ele rapidamente aceitou na hora e agradeceu a Quen, que dispensou a necessidade de formalidades. Mais tarde, enquanto verificava seu cartão, Yuki se perguntou se Quen tinha segredos, já que não o questionou. Os especialistas reunidos também chamaram sua atenção, mas a descrição de Quen o fez se conter. Então ele decidiu ir embora no final, pensando que Quen não parecia uma pessoa ruim. Enquanto isso, dentro do matadouro, Quen questionou os especialistas se haviam confirmado tudo. Um deles relatou que estava tudo certo, mas o corpo do rei monstro havia se tornado uma isca para outras feras. Após saber disso, Quen os instruiu a suprimir isso, pois achava que os despertos eram realmente arrogantes. No dia seguinte, do lado de fora do apartamento de Yuki, Chen chegou com outro homem. O homem perguntou se ele tinha certeza de que era o lugar, e ele confirmou calmamente. Ele acrescentou que já havia investigado todos os detalhes sobre Yuki. Lá dentro, a mesa de jantar estava novamente cheia de comida. Yuki conversou alegremente e convidou Lily para comer. Naquele momento, o sistema o notificou que a função de exploração de NPCs havia sido ativada, mas ele estava irritado porque ele atiçou tarde, já que a curiosidade dele sobre Quen já havia passado. Mas ele ainda via isso como uma habilidade de apoio valiosa se usada com sabedoria. Logo ouviu um bater na porta e presumiu Lily chegou. Ele abriu a porta e comentou casualmente sobre a rapidez dela. No entanto, seu rosto congelou quando viu dois homens desconhecidos. Então, imediatamente perguntou quem eram eles. Chen o chamou pelo nome e elogiou seu gosto em comum. Então ele questionou como ele o conhecia. Chen disse que eles o observaram desde a sua demonstração de Kung Fu e eram representantes do instituto. Ao mesmo tempo, o homem ao lado de Chen se aproximou do cheiro de pratos de tigre. Então ele comentou que os ingredientes eram raros, mas Yuki ficou surpreso. Ele então perguntou se Yuki os havia derrotado todos, a qual ele confirmou e o incentivou a sair, mas apenas disse para ele ser paciente, levando Yuki a questionar o seu objetivo. Antes que ele pudesse reagir, sentiu seu corpo mover-se contra a sua vontade. Uma força invisível o compeliu a sentar-se em uma cadeira. Surpreso com isso, reconheceu que a força do homem lhe tinha dado zero chance de resposta. Alguns momentos depois, limpou os pratos vazios, embora o jantar tivesse sido para Lily e ele. De repente, Chen elogiou os pratos e pensou que Yuki poderia prosperar abrindo um restaurante. Yuki aproveitou a situação e exigiu 1 milhão como pagamento pelo jantar. Ele também protestou que eles entraram e comeram sem pedir. Ao perceber isso, Chen se apresentou a Wes, que é o chefe do distrito Jiang. Ao ouvir o título de Wes, Yuki percebeu que ele é extraordinário, mas ainda assim, perguntou o que os trouxe ali. Wes então louvou a performance de Yuki e ofereceu-se para torná-lo seu discípulo no instituto. Chen também comentou com inveja que o diretor-geral nunca havia feito isso antes, mas ele apenas agradeceu e insistiu em participar da cerimônia de despertar. West então notou que ele já sabia que o seu valor de despertar era 0, então seu rosto ficou sério ao liberar sua força e perguntar se ele ignorava o poder de um artesão marcial. Naquele instante, Yuki sentiu uma aura massiva sobre ele. No entanto, quando olhou para Wes, lembrou-se de sua segunda chance de vida e resolveu não se render. Por outro lado, Wes esperava sua resposta. Então ele respondeu que sucesso e despertar não o afastariam de ser um artesão marcial. As sobrancelhas de Wes se franziram levemente com essa resposta, mas ele continuou a insistir que não tentar significaria que ele não era verdadeiramente forte. Surpreendentemente, o aplauso repentino de Chen quebrou a situação. Ele até notou a rara compostura de Yuki sob a aura do chefe. Wes também comentou que a mente excepcional de Yuki o tornava verdadeiramente intrigante. Então, ao passar, prometeu não atrapalhar sua escolha e deixou o instituto aberto para ele. Antes de sair, prometeu enviar suas observações no dia seguinte, mas ele teria que estudar muito. Caso contrário, ele estaria pessoalmente desapontado. Mais tarde, fora do instituto, Chen notou a rara generosidade de Wes, já que ele raramente dava conselhos. Wes respondeu que o talento de Chen já havia atingido o limite do 5º nível. No entanto, Yuki havia mostrado a ele uma esperança, então ele esperava que Yuki eventualmente superasse aquele homem.
Enquanto isso, Yuki se sentiu um pouco depressivo. Depois de perder o seu próprio jantar, perguntou a Lily quando ela se tornou tão comedida. Ela respondeu inocentemente que não sabia e que era culpa dele por não ter comido antes. Ela também acrescentou que ainda estava crescendo, então era natural que o seu apetite aumentasse. Ele então olhou para ela e concordou que realmente estava crescendo. Ignorando isso, ela lhe contou sobre o tumulto na cidade e pediu para ele não sair. Ao saber disso, ele rapidamente perguntou o que estava acontecendo. Ela revelou que notáveis haviam chegado e isso confirmou suas suspeitas. Mas ele pensou que era normal, já que haviam especulado sobre isso. E ela de repente atirou à mesa, dizendo que ele não entendia nada. Ela disse que sabia sobre seu treinamento, mas o advertiu contra sair em meio ao perigo acentuado. Ouvindo sua súplica sincera, ele ficou em silêncio. No entanto, ele a tranquilizou dizendo que sabia o que estava fazendo. Mas seu rosto ficou escuro ao ouvir isso. Não conseguindo mudar de ideia, simplesmente pediu para ela ficar segura, já que era seu amigo. Depois disso, ela resolveu sair primeiro. Ao vê-la partir, ele ficou em silêncio. Ele silenciosamente agradeceu a ela, mas não iria esperar inutilmente por desastres. No dia seguinte de manhã, ele acordou cedo, e então notou que seu telefone notificou de um novo e-mail. Ao verificar, notou a eficiência de Wes, compatível com um artesão marcial de 6º nível. Contudo, antes que ele pudesse examinar com cuidado, algo incomum aconteceu. Uma tempestade violenta o envolveu e ele foi engolido por ela. Alguns momentos depois, ele foi deixado em terra firme. Ao olhar ao redor, ele se perguntou onde estava, já que o ar estava congelado. De repente, alguém lhe lançou um conjunto de roupas e o incentivou a vesti-las. Enquanto ele trocava, pensou que poderia ser um espaço virtual, mas a sensação fria era difícil de crer. Naquele momento, ele notou Wes se posicionando a algumas distância, enfrentando um enorme bicho, então ficou curioso e se perguntou o que era. O sistema notificou imediatamente que era um subbicho conhecido como Rei do Urso Polar. Seu olhar caiu no palo de Wes, igual ao seu, reconhecendo a oportunidade de aprendizado. De repente, o Rei do Urso Polar soltou um rugido ensurdecedor. Wes apenas riu calmamente e ativou uma habilidade através de seu palo. No instante seguinte, ele avançou a todo vapor. O urso polar também atacou e os dois colidiram violentamente em uma intensa luta. Wes rapidamente percebeu que o poder do bicho não era tão assustador quanto parecia. Mas o urso então levantou o seu pelo e destruiu o chão com uma força tremenda. Ele já havia pulado no ar e friamente perguntou se ele desejava morrer junto com ele. Em seguida, ele ergueu seu palo alto e nuvens escuras se reuniram acima dele. Relâmpagos começaram a formar-se e a descer diretamente em seu equipamento. Com um movimento determinado, ele alvejou o urso e atirou sua onda de trovão. A força foi devastadora e destruiu o chão sob ele. Enquanto isso, o urso polar foi perfurado diretamente em um olho. Mas quando Wes atingiu o chão, o urso polar permaneceu vivo e sua fúria intensificou-se. Ao ver isso, ele finalmente ativou sua técnica secreta chamada Movimento das 8 Sombras. Em um instante, 8 figuras sombrias se separaram dele e cercaram o bicho. Yuki ficou atônito ao ver Wes parecer se dividir em 8 sombras distintas. Em seguida, cada clone ergueu um palo simultaneamente. E no instante seguinte, eles atacaram partes diferentes do corpo do urso polar. Após o ataque, Wes disse que deixaria ele viver, mas o próximo ataque significaria a cabeça dele. Sua risada ecoou pelo local, enquanto Yuki observava de longe. De repente, o vórtice acima se abriu novamente. O grito surpreso de Yuki ecoou, já que a porta giratória se conectou diretamente ao seu quarto. Ele foi expulso imediatamente do espaço e atirado de volta. O desconforto permanente, então, o lembrava do quão assustadora poderia ser a força de um artesão marcial avançado. No entanto, ele parou de pensar quando viu uma leve luminosidade ao redor dele. Enquanto ainda estava confuso, o sistema declarou seu sucesso em aprender trovão e movimento das 8 sombras.